Muito boa noite, pessoal, né? Pessoal que está assistindo, nos acompanhando aqui no podcast Fábrica de Oportunidades. Estamos aqui no nosso quarto encontro e eu sou Nicolas Oliveira, um dos sócios do Grupo Tríade, né? E host do podcast. E hoje o papo é sobre vendas, né? E a gente sabe que o que mais tem por aí é podcast sobre vendas, mas com certeza esse aqui vai ser bem bacana, super diferenciado. E mais especificamente ainda a gente vai falar sobre como vocês, né? Vocês são times comerciais, vendedores, donos de empresa, podem bater as metas desse segundo semestre, né? A gente sabe que às vezes a gente planeja durante o ano e aí a gente coloca meta, a gente coloca objetivos e com o passar dos meses, às vezes isso não vai acontecendo. E aí a gente vai sempre espremendo para o final do ano. Mas a gente não quer que isso aconteça, por isso o papo vai ser sobre isso. E para essa conversa, hoje nós temos um convidado que era da área de engenharia de produção, trocou essa área para viver e respirar vendas todos os dias. Ele já teve a sua própria agência de marketing, já foi consultor sênior por 2 anos de uma das maiores consultorias do Brasil. Ele atendeu quase 200 empresas nesses últimos 2 anos, com case de quase 400% em aumento do faturamento da empresa em alguns projetos. E hoje também é nosso sócio, né, aqui do Grupo Tríade, com a consultoria comercial a Wise Makers. Igor, estou muito feliz por você estar aqui. Seja bem-vindo, cara. Fico feliz, meu querido. Então, aqui estou com meu sócio para a gente falar um pouco sobre essa parte comercial. O Nicolas é da área de vendas, eu também vim dessa parte de vendas. E é uma área que eu considero que a parte de vendas ele é o coração de um negócio. Porque muitas empresas pensam que o cliente ele vai ser a coisa mais importante. Só que para você ter o cliente, para você ter lucro, qualquer coisa do tipo, precisa ter a parte de vendas. Então precisa entrar o cliente, precisa converter para conseguir manter uma empresa de pé. Para o cliente ser mais importante, precisa ter ele primeiro. Para ter lucro, precisa ter ele primeiro. Então vai ser um assunto bem legal para a gente poder falar, que possa estar agregando para quem está assistindo, para os gestores comerciais. E vai ser um papo legal pra gente conversar a respeito do que a gente faz, do que a gente implementa, do que a gente vive no dia a dia, na parte comercial. Acho que vai ser um tema muito bom. Legal. A gente conversa pouco sobre vendas, né? Pouco, só todo dia, a todo momento. Então, a gente Sábado, o dia inteiro. sábado o dia inteiro, a gente respira um pouquinho isso. Então, vai ter coisas interessantes que a gente aplica aí, vive no dia a dia, vive com as empresas. Então, durante essas 200 empresas aí que passou, muito time comercial, diversos portes, a gente sabe que existem padrões. A gente começa a identificar padrões coisas que dão certo, coisas que dão errado, que faz parte e que a gente consegue traçar pontos que a gente corta caminhos de erros. Conforme a gente vai vendo que dá certo, que dá errado, a gente corta caminhos de erros e é o que a gente quer trazer pro pessoal hoje. Pô, massa pra caramba. Até, cara, você comentou sobre venda ser coração de um negócio. Me lembrou de duas frases. E esse podcast, galera, vai render muito corte, tá? Vai render Vai. corte. Você traz umas frases de efeito aqui. Mas o livro da Prospecção Fanática, só me lembro de quem que era mesmo. Do Jeb Blount. Jeb Algo assim. Blount, tem um livro Objeções, né? Inclusive, pessoal, fica aí de recomendação. Jeb Blount, dos maiores especialistas, né, em prospecção B2B, escreveu o livro Prospecção Fanática, Objeções e muitos outros. E no primeiro capítulo do livro tá lá, né, uma frase: nada começa sem uma venda. Tudo começa com uma venda. Uhum. Então, né, toda empresa ela começa a partir de uma primeira venda, né? Você pode abrir o CNPJ, mas você tem que vender. Uhum. E recentemente a gente estava no, inclusive, ó, estou patrocinado pela Solo Filmes, nossa produtora aqui, ó. Inclusive, ó, a gente ama trabalhar. E a gente tava, o Igor, na festa de 2 anos da produtora. E a Nathalie, ela falou assim, não sei se foi a Nathalie ou não, mas todo mundo fala que todo negócio todo negócio sai do papel, mas os nossos saem do telefone, né? Exato, exato. E aí, E essa parte de vendas por telefone é uma coisa que depois eu quero conversar um pouco, que a gente pode trocar uma boa. ideia. Mas ideias por ideias, elas não valem nada. Então, uma empresa parada por estar parada não é um cliente. Mas quando a gente pega o telefone, a gente começa a entrar em contato, aí acontece. Show de Aí bola. acontece. Legal. Pessoal, então assim, quem tá assistindo, né, ao vivo e quem tá assistindo em outro momento, eu sempre gosto de começar com as expectativas, né? A gente quer falar hoje, né, não só sobre histórias, né, que o Igor presenciou nas consultorias, se ele já prestou, mas também sobre estratégias, né, sobre táticas que você pode utilizar. Então, fique até o final que vai ser muito bacana. E não, eu já te conheço desde 2021, né? Faz um 21. tempinho já. Parece que faz mais tempo. Aham, parece que o tempo voa, né? Uma coisa engraçada. Parece que foi
que a gente vive tanto no dia a dia, conversa tantas coisas que parece que faz uma eternidade. Já faz 3 anos. Aham. E, cara, bom, eu te conheço muito bem, mas eu queria que quem ainda não te conhece, você contasse um pouquinho. Você é da área de engenharia de produção, Uhum. né? Você estava na graduação. Como é que foi, assim? Por que você migrou para a área de vendas? Como é que isso aconteceu? Conta um pouquinho da sua história, né? Até se Aham. quiser falar até antes disso, fica à vontade. Show. Então, essa parte de... Eu sempre gostei muito da parte estratégica, sabe? Então, eu lembro que quando eu era criança, desde quando eu era criança, assim, bem novo, já tinha uns joguinhos que eu jogava, que é coisa de criança, adolescente, que tinha gente que ia pra se divertir, ia pra conversar nesses jogos. E eu, ao invés de ir pra conversar nesses jogos, o que eu fazia? Eu ia pra negociar. Então, desde quando eu era criança, acho que tinha 12, 13 anos, tinha gente que ia lá pra ficar jogando. Eu ia pra comprar um objeto, tentar vender mais caro. Comprar um objeto, tentar vender mais caro. Pensava muita coisa estratégica, assim, de como vender, etc. E aí, obviamente, a gente é criança, depois a gente vai crescendo, vai tendo outras influências, outros motivos para poder... Outras áreas que a gente acaba seguindo. Minha família, meus tios é tudo da área de engenharia. Então, naturalmente, Conheci acabou... um, inclusive, de Curitiba. Conheceu lá de São Paulo? São Paulo, São São Paulo, Paulo, aham. São Paulo. Então tem muitos tios que são da área de engenharia e eu fui crescendo com essa pegada de... Pô, a área de engenharia é uma área que financeiramente falam Faz sentido, né? que você consegue ter uma parte financeira boa, que dá dinheiro, questão de emprego sempre tem oportunidades. E a gente, naturalmente, acaba sendo influenciado dessa forma para poder seguir uma área que as pessoas acham que é uma área boa para você. E eu, consequentemente, eu também achei que era uma área legal para seguir. Mas confesso que nunca fui da parte de exatas. A parte de exatas nunca foi a área que mais me agradou. Mas como eu sou teimoso, como um bom teimoso, eu falei, tem área de exatas, não gosto muito. Serão, cara? Não, Mas você... Não, eu sabia que você tinha mudado, mas você não era da área de exatas, você não... antigamente eu nunca fui o cara apaixonado por matemática. Tem Entendi. criança que vai bem em matemática, gosta de estudar. Eu confesso que eu não gostava tanto da parte de exatas. Só que como eu sempre tinha na cabeça de que na base do esforço e da dedicação a gente consegue fazer as coisas Aham. funcionar. Falei, não gosto, vamos ver qual que é a área de engenharia que vou sofrer menos com exatas. Aí a engenharia de produção é uma parte mais focada na parte de produção, de gestão, e é uma parte que eu sempre gostei bastante, lidar com gente, gestão, essas coisas. E aí eu tinha um amigo meu que era da área de engenharia de produção, começou a me vender o peixe, falou que era um lugar legal e etc. E eu acabei indo pra área de engenharia de produção, onde ele estudava, e onde várias pessoas que eu conheço estudavam, e acabei entrando nisso aí. Só que lá dentro, o que foi a melhor coisa que eu fiz? Foi entrar, acho que na parte de engenharia, de estudar numa faculdade. Porque até o ensino médio, assim, nunca fui de estudar tanto. Então, eu não era o aluno mais focado. Eu ia bem, conseguia passar muito bem nas coisas, mas não precisava me dedicar. Então, eu não soube estudar durante a faculdade, durante o ensino médio, eu não soube estudar. E a faculdade, por eu não gostar de exatas e por eu não ser o craque em exatas, me proporcionou o quê? Aprender a estudar. Então, a partir do momento que a engenharia, na base de reprovar em matéria, ter dificuldade, passar dia e noite enquanto o pessoal tá estudando cálculo 1 que tem. Uhum. Eu tava estudando matéria do ensino fundamental para relembrar porque eu não tinha aprendido tão bem. Então, na base da dedicação, consegui passar as matérias eliminando, tirar todo o meu atraso de conteúdo. E eu vi que, olha, com esforço e estudando, a gente aprende, a gente consegue ficar muito bom naquilo. E aí, entrou a pandemia. Durante a pandemia, as aulas pararam, interromperam. E o que eu falei? Pô, agora que as aulas pararam por hora, eu não vou precisar estudar essa parte, vou estudar o que eu gosto. Que foi a área de marketing, a área de vendas, que são áreas que eu sempre gostei muito. Então, aquela parte de estudo, de aprendizado, que você sabe que eu gosto de estudar, a gente é sócio, você sabe que eu gosto de estudar. E isso daí foi uma coisa que veio da universidade. De uma coisa que hoje em dia eu falo assim, olha, eu estudei a parte de engenharia, não cheguei a utilizar, mas isso me fez com que eu aprendesse a estudar para o futuro, a crescer para o futuro. Então, se hoje em dia eu consigo saber sobre marketing, se hoje em dia eu sei muito sobre... Eu consigo ter um certo conhecimento sobre vendas, é porque a engenharia me deu a base. E a partir da base da engenharia, que ele me ensinou acima de matérias de exatas, de utilizar exatas que a gente usa muito em vendas, números em vendas é uma das coisas mais importantes que tem. Ele me deu essa base de exatas, ele me deu a base de estudo. Então, com isso, eu consegui aprender muito, adentrar na parte de marketing e vendas, que aí tem sido mais uma longa trajetória que tem aprendido bastante também, e que a gente tem ensinado bastante.
Porque vendas não é só sobre eu aprendi aqui e ficou por aqui. Não, vendas você todo dia aprende, todo dia coisa nova, todo dia você tem que testar coisa diferente, porque se não tá testando coisa diferente, não tá aprendendo todo dia, consequentemente você fica para trás, você acaba perdendo ali no mercado que é tão competitivo. Então a engenharia me deu uma base boa para isso. Legal. E aí, como é que foi? Eu lembro que quando a gente se conheceu, você ainda tava. Inclusive, você saiu da faculdade faltando Foi, acho que faltando um semestre, um ano mais ou um menos. ano. Aham. E aí, como é que foi essa. Né, depois você acabou entrando numa grande consultoria. Uhum. Como que foi esse primeiro contato, né? E aí você foi evoluindo. Como é que eram quais eram as dores das empresas que você atendia, dos times que você atendia, né? Conta um pouquinho mais de como que esses caras chegavam pra você. Certo. Então, na parte de que eu vi? Antes de entrar para a área de vendas e para a área da consultoria, eu fui da parte de marketing. Então, trabalhei com gestão de tráfego, atendia clientes, tinha clientes, então tinha como se fosse um processo de realmente como se fosse uma empresa. Então, a gente tinha uma empresa focada em entrava cliente, atendia, fazia todo anúncio. Só que no processo do marketing, o marketing em si, se a gente for pensar, o marketing ele é uma parte do processo de vendas. Tem muita gente que muitas vezes divide o marketing com vendas, que são separados. Só que o marketing, ele é uma linha completa que segue na parte de vendas. Então, eu fazia o marketing, que era levar o contato até o WhatsApp da Uhum. empresa, do vendedor, só que não gerava resultado. E aí, quem for gestor de tráfego, quem tem agência, quem faz anúncio, vai entender que muitas vezes você faz um trabalho e não converte, a empresa vem falar que a culpa é porque o contato tá ruim, que marketing não funciona, que a parte de anúncio não dá resultado. E eu ficava injuriado. Eu falava assim, pô, mas tô levando tantos contatos, será que o problema é realmente meu? Será Será que, que tá no marketing, né? será que às vezes é no marketing mesmo? E analisando, começando a estudar, orientando algumas empresas na parte de vendas, eu falei, o problema não é só no marketing, o problema também é a parte de fechamento. Porque o marketing, ele leva até uma parte da venda. Ele leva o contato até uma parte da venda. Só que a partir dali, que chega no contato do vendedor, ali que ele tem que também saber fazer o trabalho. E eu via que muita empresa não sabia fazer isso direito. E aí eu comecei a entrar nessa parte de consultoria, comecei a estudar, comecei a adentrar. Então eu tenho um conhecimento relacionado à parte de marketing e vendas, a linha inteira, que ajuda bastante a atender esses clientes. E nessa consultoria que eu trabalhei, que é uma consultoria grande, muitos clientes chegavam com essa dor de, pô, o marketing tá ruim, os anúncios não funcionam, patrocinado não funciona, não dá resultado. Eu ficava pensando, cara, já vivi esse mundo, já Uhum. sei como funciona isso. Será que não dá resultado? Será que a abordagem não tá boa? Será que não tem coisas para melhorar? E aí a gente entra na parte de números. Mas baseado em que não dá resultado? Baseado em que o marketing tá ruim? Então, com isso, a gente começava a entrar em números para poder saber se o comercial estava vendendo ou não. Então, quando as empresas chegavam, muitas vezes elas não tinham nem noção dos números. Não sabia quantos contatos chega para o vendedor. Não sabia quantos contatos qualificados de fato chega para o vendedor. Não sabia quantos respondiam. Então, consequentemente, eles não tinham uma noção sobre o comercial. É uma parte de eu até entendo quanto estou faturando, quanto meu vendedor fatura, mas eu não entendo por que ele fatura bem ou fatura mal. Então, boa parte das empresas, elas chegam, que eu tive experiência e eu até tenho até hoje em dia, elas chegam nesse nível. Eu sei o quanto meu vendedor fatura, mas por que ele fatura isso? O que aconteceu? Como que eu influencio para vender mais? Então, esse é um ponto que muitas empresas chegaram assim que eu tive de experiência. Cara, até você comentou, antes de eu falar sobre esse último Uhum, ponto, você falou assim, você gosta muito de estudar também, né? uhum, E tem algo que geralmente a gente sempre escuta, que é da área de vendas, que é sobre, vendedor, o cara nasce vendedor, né? Por exemplo, seja pela comunicação, aham, não, esse cara é vendedor. Mas hoje a gente vê que não é isso, né? Até uhum. você mesmo, a sua história já prova, né, que foi totalmente o contrário. E qual que é a sua opinião, assim, sobre isso, cara? Sobre, vendedor, que o cara, às vezes você acha que ele nasce assim, algo que o cara pode desenvolver, como que hoje um vendedor pode se desenvolver, como que você, Uhum. às vezes, explicar um pouquinho mais sobre isso. Aí depois eu vou voltar também sobre como você começou a consultoria ali. Aham. Então, a parte de vendas, tem muita gente ali que tá acompanhando o conteúdo ou algo do tipo,
e no geral, que pensa que vendas é um talento, comunicação é um talento. A comunicação ela não é uma coisa que você nasce com ela. Tem gente que tem um talento um pouco, que tem essa aptidão um pouco natural de se comunicar. Mas acima de tudo é você conseguir treinar, você conseguir se capacitar para isso. Eu era super travado na época do ensino médio, ensino fundamental. Eu ia apresentar um trabalho e ficava completamente travado. E uma pessoa para vender que não sabe falar, como que vai vender? Uma pessoa para vender tem que saber falar. E eu era travado, não sabia falar. Só que eu fui me desenvolvendo com o tempo. Chegou a ter épocas que eu gravava vídeos direto, gravava conteúdos, ficava me filmando, tinha oportunidades de falar. Eu ia lá e falava, e eu analisava como que estava a minha comunicação. Então, tudo isso faz com que sua comunicação fique mais fluida. E quando sua comunicação fica mais fluida, consequentemente, você consegue vender mais. Só que não é só a comunicação que você tem que passar a etapa de comunicação. Também tem que entender um pouco sobre técnicas, sobre a parte que a gente vai falar um pouco depois, sobre parte de objeções, sobre a parte de métricas. Então, são todas coisas que você não sabe, você já não nasce sabendo sobre números, você não nasce sabendo sobre técnicas, gatilhos mentais, quebra de objeção. Ninguém nasce sabendo sobre isso. Ninguém nasceu, olha, acordei hoje, eu cresci aqui e aprendi a quebrar objeção sozinho, do nada. Não existe isso. Isso daí é uma coisa que você aprende na prática, ali no dia a dia, ou você aprende estudando. Então, quando você aprende ali na prática, no dia a dia, é mais sofrido. Mas quando você estuda, quando você tira um tempo para aprender, para se dedicar, para ver conteúdos para aplicar, você estuda algo e aplica no dia a dia, consequentemente, você consegue saber vender muito melhor. Você se torna um vendedor. Porque o vendedor você não nasce, você se torna. E aí, com o tempo, você, claro, pode ter um pouco mais de dificuldade ou menos. Mas se você se dedicar, consequentemente, você pode ficar bom nisso. Cara, até você comentando sobre esses tópicos, né? Por exemplo, comunicação, né, para o vendedor, quebrar a objeção, saber analisar métrica. Hoje eu e o Igor, né, a gente está num processo de treinamento para uma indústria aqui da cidade, onde a gente está treinando uma média de 18 vendedores, né? Daqui a pouco isso aqui vai ampliar também. E uma das coisas que a gente mais ouviu foi, pô, eles são bons, mas talvez eles não conhecem ferramenta, não conhecem, de fato, técnicas, né? Seja uma técnica de quebra de objeção, um gatilho mental que você pode aplicar numa conversa de WhatsApp. Isso é muito comum, porque até, né, a gente fica brincando. Se o vendedor, ele estudasse tanto quanto um médico estuda, todo vendedor estaria rico, né? Estaria milionário. Então, existe uma cultura de que realmente o vendedor não estuda muito. Ele não estuda, né? E eu posso falar porque eu também sou vendedor e no início, né? Eu falei, pô, me comunico bem, acho que é isso aí mesmo. Mas não, tem muita coisa que a gente tem que olhar. E, cara, você comentou sobre o perfil deles, né? Geralmente os times comerciais, as empresas chegavam até você na época da consultoria. E o que geralmente você analisava, assim, para resolver uma situação que não tá boa na área comercial? Então, por exemplo, né? Sou uma empresa, né? Que nem estão nos assistindo, tem um time comercial ali de 5, 6 pessoas, o resultado não tá bom. Como que você analisa? Como é que você, tipo, chegou para você, tá, peraí, o que você vê? Ó, dentro de um processo comercial, você que é empresário, você que trabalha na área de vendas, tem que entender que acima de você querer ter um argumento perfeito de vendas, então eu quero ter um argumento perfeito de vendas, uma abordagem perfeita de vendas, que o meu vendedor precisa saber ter a lábia para vender água no deserto. Não, peraí. Areia no deserto. Essa aí vende bem. Essa vende bem. Areia no deserto, o cara tem que ter um super argumento, mas na verdade não é isso. O venda, se a gente for pensar com calma, ele na verdade é um processo, é um método, é um processo que segue. Não é eu tenho um super argumento de vendas. Você consegue vender muito mais tendo um processo de vendas bem estruturado do que você tendo um super argumento de vendas. Porque se você não tem um processo de vendas bem estruturado, no final, não vai adiantar nada você ter um baita argumento de vendas. Porque o seu contato que chegou, ele muitas vezes nem vai passando pelas próximas etapas ao ponto de receber o argumento. Só para entender assim, argumento, só o pessoal que tá assistindo, o que seria o argumento de vendas? O argumento de vendas seria quando existe um script, uma abordagem. Então, por exemplo, o contato chegou, o que eu vou falar para ele? Tem muitos casos que a pessoa ela pode pensar que vender é só isso, é só o argumento de vendas.
É só, o que eu vou falar para mostrar que esse celular aqui é a melhor opção. É tipo pitch. Seria só o pitch, pessoal. É o pitch de vendas. Então, tem muita gente que pensa que o pitch de vendas é o segredo. Mas o pitch de vendas, ele só funciona se o processo for bem feito. Então, primeira etapa, analisar o processo. Analisar o processo. Então, pensa comigo. Se você ali tem um time comercial, como que você vai ter um pitch de vendas bom de um celular se você não... Na primeira abordagem do seu vendedor, o lead ali, o contato que chegou, ele não sente confiança. O contato que chegou veio super entusiasmado, mandou uma mensagem, entrou em contato e ele responde um oi seco. Como que ele vai prosseguir na conversa? Como ele lida com isso? Às vezes o cara some. Por quê? Por causa que a própria primeira abordagem já não foi boa. Não chegou nem no ponto dele dar um pitch de vendas matador, um pitch de vendas ótimo que vai converter. Porque o cara já não gerou conexão na primeira etapa, que é mandar um oi pro cara, se apresentar, falar o nome dele, perguntar o que ele tem de necessidade. Isso aqui não é o pitch de venda, não é o argumento de vendas perfeito. Isso aqui é o quê? Um processo inicial de gerar conexão com o cara. Então, aí eu começo a entender. Vendas não é só argumento. Vendas inicia lá no seu primeiro oi, no tom de voz, na forma como que você se comunica. Se você fala o nome da pessoa, se você mostra que entende a situação, a pessoa veio buscar uma consultoria de vendas, eu já entendo que, olha, eu sei que os desafios de vendas que tem é relacionado a conseguir ter previsibilidade de vendas, eu sei que é relacionado a gerenciar números, a motivar o time, a bater metas. E deixa eu te perguntar, quais que são os seus desafios? Se eu não mostro para ele que eu entendo, eu não gero essa conexão de mostrar que eu compreendo a situação dele, como que ele vai avançar para as próximas etapas? Então, a venda é muito processo. Legal, eu tenho a primeira etapa do processo, eu tenho outra etapa do processo, eu tenho outra etapa do processo. E ela não é só um argumento mágico ali que o cara vai... tem um argumento mágico que vai conseguir fazer fechar e ter uma baita do resultado. Não. São várias coisas que você vai apertando parafusinho. Parafuso por parafuso, você vai apertando, tendo resultado melhor. Legal. E aí, assim, hoje a gente tem vários tipos de empresa, de vários, inúmeros modelos de negócio. Uhum. Tem empresa que vende só para o consumidor final, tem empresa que vende para outra empresa, né? Às vezes o cara é uma indústria, que nem aqui no Fábrica, né? Que a gente foca muito nisso. Ou é uma distribuidora, um atacado. Como que era essa análise, assim, você atendia vários segmentos, era mais um segmento? Como que funciona hoje essa análise de processo, por exemplo? É algo que é padrão, algo que muda sempre? Como tem vários tipos de negócio que a gente vai atendendo, começa a identificar certos padrões, certas etapas que são necessárias analisar. Então, a gente cria um certo fluxo de trabalho do que tem que ser feito dentro de quando um cliente chega para a consultoria, existe um fluxo de trabalho que a gente tem que fazer. E esse fluxo ele vai variar de acordo para empresa. Então, tem empresas que elas vão precisar, primeira etapa, coletar as métricas. Às vezes, a empresa lá, o teu time comercial, não tem clareza a respeito de quantos contatos chegaram e quantos responderam ele. Então, às vezes, é uma etapa básica de, começar a rastrear coisa mais simples. Às vezes, tem empresa que ela já chega com número, já tem um pouco mais, uma estrutura mais robusta, então ela passa essa linha e ela vai para uma outra linha diferente. Ela pode ir para uma linha relacionada à parte de argumentos, que nem a gente falou, que eu disse, tem todas as etapas. Só que às vezes o cara tá bem nas outras etapas. Então existe sim um processo a ser trabalhado, mas ela é muito adaptado de acordo com a necessidade e a demanda da empresa, para que a gente possa realmente ir onde vai surtir efeito. Não adianta nada a gente focar em coisas que não dá resultado. Uhum. Então a gente sempre sabe, né? Processo comercial, você olha o número ali e vai apertando parafuso. E vai apertando parafuso. E, cara, é uma coisa que, né, eu falo que eu trabalho com vendas, né, mas meu primeiro contato com vendas faz mais ou menos uns 8 anos, né, de forma mais profissional. E é uma coisa que demorou para eu ter contato, para eu ver a importância de você ter uma clareza das suas metas no processo de vendas. Então, assim, né, para quem está nos acompanhando, imagina assim, que nem o Igor comentou, hoje vamos supor que você seja uma indústria, né, que você vende, por exemplo, essa mesa aqui que a gente está, né, você vende para uma loja de imóveis. E aí o seu vendedor, ele prospecta, né, ativamente as lojas de imóveis para que você ofereça o seu material. E você, no final do mês, ali, você tem o resultado do faturamento.
E às vezes o que acontece, né? Voltando também nos erros que geralmente os gestores cometem. Eles tentam consertar olhando só para essa métrica final, só que ela não diz muita coisa. Ela só diz se está bom ou não está. Agora, onde errou, né? No sentido de olhar o funil, analisar as etapas daquilo ali, saber, olha, ele prospectou 100 empresas, mas dessas 100, quantas te atenderam o telefone? Ah, foi 30 só, então 70 não atenderam. Então é ali que está o gargalo. Exato. E é muito, muito interessante isso, cara, sobre o parafuso, né? O Igor hoje é sócio do grupo, né, em uma das empresas. Está conosco ali há quase 2 anos, né? Presencialmente também. E a gente sempre falou muito sobre isso, né? Sobre apertar parafuso. Cada etapa a gente saber. Então, assim, o que eu também queria para esse podcast, Igor? Eu queria que a gente tivesse uma metodologia, assim, pro pessoal de casa seguir, prática. Então, a primeira coisa é olhar processo. Olhar números. Olhar números. Olhar números. Então, a gente entender qual que é o processo e analisar quais que são os números da sua empresa. Processo é tipo assim, as etapas. Primeira coisa é ligar. Primeira é nesse sentido. Isso. Então, saber, beleza, o que eu tenho que fazer. Então, quais são os processos que eu tenho que seguir? Processo, às vezes, que nem a gente lá. Prospecção. A gente tem um processo que é fazer uma lista. Só que antes de fazer uma lista, antes de entrar nesse processo, a gente tem que ter qual que é o perfil de cliente meu ideal. Então, antes de fazer o perfil de cliente ideal meu, eu tenho que fazer uma outra etapa, que acaba sendo um processo, que é analisar quais que são os clientes meus que têm melhor resultado. Para eu poder criar a lista. Para você poder criar a lista, para depois poder prospectar. Então, o processo é entender, o que eu tenho que fazer no completo, o que eu tenho que fazer para poder fazer uma venda realizar, se concretizar. Maravilha. Eu tenho mapeado todo o processo. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para uma venda ser realizada. Eu tenho que fazer um anúncio, por exemplo, para chegar um lead no WhatsApp, na qual o lead no WhatsApp eu vou telefonar, eu vou ter que depois mandar uma proposta, uma oferta, vou ter que mandar catálogo, enfim. Eu sei o processo de vendas. Entendi o meu processo, mapeei meu processo, a gente vai pro número. Então, se você aí que quer bater meta pro segundo semestre não tem números, como que você vai conseguir entender suas taxas de conversão, entender o quanto você precisa gerar de demanda para conseguir aquele resultado de faturamento chegar? Se você não tem números, você não consegue traçar taxas de conversão. E sem taxa de conversão não tem metas. E sem metas não tem como você chegar nessas metas. Você acaba conseguindo até fazer meta, mas é uma meta muito baseada em, legal, bati 200 mil. Mas desses 200 mil, eu acho que dá para chegar a 250 mil. Mas você está colocando uma meta de 250 mil baseado em cima do quê? Em cima do resultado que você fez no mês anterior. Mas não em cima da real probabilidade que às vezes tem como chegar, que às vezes dá para chegar a 300, dá para chegar a 350, só que você tá botando 250 porque você chegou a 200 e você acha que dá para chegar a 250. Mas não baseado em números, em taxa de conversão, em resultados reais. Então, quando a gente tem número, a gente começa a entender o que tá dando certo, o que tá dando errado e qual que são as taxas que a gente tem. Entendendo as taxas, a gente começa a saber quanto que dá para ter de resultado. Então, a primeira etapa é saber os números. Primeira etapa da metodologia. E, claro, tem algumas etapas de números que eu acho que é importante ter também. E até, talvez, a gente poderia frisar número, não só o indicador, né? Como é que você analisava, assim, quais indicadores eram importantes? Porque hoje, por exemplo, no nosso caso, né? A Tríade, né? As nossas empresas, a gente realiza prospecção ativa, então a gente tem os BDRs, né? Os SDRs ali que prospectam. E aí a gente tem nessas etapas, por exemplo, a primeira etapa é criar a lista, né? Sim. E aí, e depois de criar essa lista, abordar ela. E a gente sabe que um indicador muito importante é a taxa de atendimento. Exato. Dessa ligação. Como é que você analisar, como é que você sugere que os times, os gestores, eles consigam avaliar, assim, quais indicadores eu preciso entender aqui? Então, bora lá para uma pegada de treinamento agora. Você tá no podcast, mas agora a gente vai falar um pouco como se fosse um treinamento mesmo. Então, olha, dentro do processo comercial, tem muito casos que a gente analisa, que se você analisa dessa forma, se a pessoa que está assistindo analisa dessa forma, tem que quebrar um pouco mais. Que é quantos contatos chegaram para o vendedor e quantos fecharam. Então, minha taxa de conversão chegou 100 contatos, vendi para 10. 10% de conversão. Essa análise está errada, porque tem várias outras etapas no funil
Ela é rasa, né? Ela é É rasa. rasa. Ela não te dá norte de nada. Como que eu sei o que tá de errado se eu fechei 10% só? Sim. Muito difícil. Mas quando a gente quebra, começa a ficar mais fácil. Então, uma segunda etapa dentro do processo comercial, você já tá familiarizado de casa que a gente sempre conversa sobre isso. Mas depois do número de contato, número de lead, quantos responderam? Então, se eu tenho 100 contatos que chegaram e responderam apenas 50 e eu vendi para 10, minha taxa de conversão não é 10%. Porque às vezes esses outros 50 que não responderam nem são contatos de fato qualificados. Aí é o problema do marketing. É o problema Aí do sim é o marketing. problema do marketing, né? Exato. Ou às vezes o próprio vendedor ali não fez uma tentativa de contato a mais, o vendedor não soube fazer uma primeira abordagem que a gente falou. Demorou pra... Demorou para atender, ou o cara não fez uma primeira abordagem que o cara se interessasse. Então, a taxa de 10% é a taxa de 10% de fechamento baseado em quê? Entendeu? Mas quando a gente sabe, olha, de 100 contatos, apenas 50 responderam. E de 50 que responderam, a gente passa para a próxima etapa, que eu acho que é importante. Número de contatos que tem potencial de compra, que falam leads qualificados. Uhum. Então, Que é do perfil ideal do cliente. do perfil ideal. Então, olha, na consultoria, o perfil ideal de cliente, seja que tem ali pelo menos 3 vendedores, 4 vendedores, cara que ele já tem uma estrutura comercial para poder aplicar vendas e pós-vendas. E se a pessoa ela tem um vendedor só, ele não consegue muitas vezes fazer tudo isso. E se chegam quantos contatos para mim chegou que tinha esse potencial para poder aplicar as coisas da consultoria? Olha, de 50, na verdade, chegou 30. Então, minha taxa de conversão de vendas, de 10 vendas não é em cima de 100, ele se torna em cima de 30 contatos que tinham potencial de compra, de fato, comigo. Porque esses outros 70 nem me responderam ou não era qualificado, não tinha como comprar. Então, como que eu vou analisar minha taxa de conversão em cima disso? Não, eu analiso minha taxa de conversão em cima de quem tinha potencial. Então, eu quebrei o número de contatos que chegaram, primeira etapa, analise isso, o seu time de vendas, quantos contatos chegou para ele. Quantos de fato responderam? Quantos desses que responderam tinham potencial de compra? Desses que tinham potencial de compra, quantos que, depende da empresa, quantos que agendaram, compareceram e fecharam? Ou se não tem que fazer uma reunião, agendar, quantos desses que tinham potencial de compra fizeram o orçamento e fecharam? Então a gente quebrou. Saiu de um número que era de 100 contatos e fechei 10 para sair de 100 contatos, que na verdade virou 30 que tinha potencial. E eu fechei 10. E aí você começa a entender que cada etapa e taxa de conversão vai ter diferentes ações para melhorar. Aí a gente vai para o plano de ação que ajusta cada etapa. Caraca, cara. E parece algo tão simples, né? Mas é muito difícil de encontrar isso, né? Em empresas, assim. Uhum. E aí vem uma questão, né? Um dos males, assim, do perfil do vendedor é o... Porque, assim, tem muita empresa que tem aquela pessoa que tá há muito tempo, a pessoa sempre fez de uma forma, Uhum. e tipo assim, ela vende bem, mas você não sabe se ela poderia vender melhor, se ela poderia... Ou se ela tá na média ou se não tá. Então, isso é uma forma até de saber se o cara que tá contigo ali, ele tá numa boa performance, né? Ele tá executando aquilo que deveria ser executado, ele tá num bom parâmetro, porque a gente tem muito contato com o time comercial de empresa, que a primeira coisa que a gente escuta é assim, mas eu não sei se o meu time vai fazer isso, não sei se a gente vai, né? Então, assim, mas vai ter que fazer, né? Não tem como. Essa parte de entender que existem processos a serem seguidos e que o processo não é só pro vendedor ter uma prestação de contas e que é bom para ele, é sempre importante para ele próprio abraçar a ideia. Porque se a gente chega lá, vou impor o uso de um CRM, vou impor a metrificação disso. Se a gente só impõe algo, o time ele vai ficar, beleza, pode até fazer, mas vai chegar uma hora que vai fazer mal feito. Ou vai fazer de má vontade, ou vai fazer e preencher de forma errada. Quando o comercial ele compreende que aquilo que ele tá fazendo, aqueles números, é para ele vender mais, aí fica um pouco mais fácil. Aí a resistência diminui um pouco. Porque quando ele entende que, olha, o tanto que eu vendi foi por causa que eu tive essa quantidade de leads que me responderam. Então, eu preciso fazer com que mais leads me respondam. Então, eu vou ter que melhorar essa ação.
Olha, minha taxa de fechamento foi essa porcentagem. Então eu preciso melhorar meu pitch, eu preciso melhorar minha abordagem. Eu vou testar, vou melhorar, vou ver se melhorou para poder conseguir vender mais, para adaptar minha abordagem para ter taxa de conversão maior. Se o vendedor ele não entende que os números é bom para ele, né, ao invés de ele ficar pensando que o número é bom para gestão, ele consequentemente tem mais dificuldade de seguir esses processos. Então, se você é um gestor, se existe algum gestor que está assistindo, você que é dono de empresa, deixe claro pro vendedor que aquilo não é sobre apresentar números pro dono, pro gerente Uma auditoria, comercial. né? Não é só uma Não auditoria. é só uma auditoria. Aquilo lá é para ele entender o que ele tem que melhorar. Porque se ele não tá medindo ali, ele não vai conseguir melhorar. Ele não sabe o número que ele tem atual. E se ele fez uma mudança, ele não vai saber se melhorou. Então ele não vai saber se tá melhorando a forma que ele tá fazendo diferente. Então isso é bom para ele saber o que ele tá fazendo que tá dando certo, o que tá dando errado. E quando o vendedor ele começa a entender, compreender isso e ver que isso faz diferença para ele próprio, ter mais faturamento, ter mais bonificação, ele próprio fica mais à vontade para preencher e fazer as coisas direitinho. Legal. E, cara, essa questão de vendedor ser de processo, né? Esse lance do CRM, que é quase uma brincadeira, né? Pô, ninguém gosta de preencher CRM, só que é aquela coisa, né? O cara vai vender mais. Pô, você vai vender mais, né? E existem diversas pesquisas que apontam, né? Que o CRM hoje, ele não só facilita a vida do vendedor, porque ele tem diversas, hoje, tecnologia que existe, né? Diversos CRMs fantásticos ali que dá notificação se o cara abriu o seu e-mail, se ele... há quanto tempo ele tá naquela etapa, né? Você pode retomá-lo ali. Então, isso só tem a agregar. E depois eu quero voltar um pouquinho mais nisso também. Mas voltando. Então, cara, a primeira etapa é analisar o processo, né? Como é que tá, indicadores, ver as taxas de conversão. E aí, o que você faz? O cara, vamos supor que a empresa agora conseguiu encontrar essas taxas de conversão. Então, ela foi, mesmo que seja no manual ali, né? Ela foi puxando no WhatsApp Business ali, ela foi descendo a conversa e ela foi pegando. Qual que é a próxima etapa? Tá. Só antes de ir para a próxima etapa, passar de forma prática, né, ali pro pessoal. Olha, um CRM é a melhor ideia para utilizar, um sistema que você pode utilizar de gerenciamento de leads. Mas caso não tenha um CRM que você não queira implementar por hora, vai na planilha. Coloca na planilha lá, uma planilha na qual uma linha, ele vai colocar uma coluna, ele vai colocar o nome do contato. Na segunda coluna, ele coloca o telefone. Na terceira coluna da planilha, ele coloca se o contato respondeu ou não. Então, ele coloca ali. Na quarta coluna, ele coloca ali quantas tentativas de contato ele fez. Então, porque às vezes isso vai influenciar. A gente pode falar sobre o follow-up depois. Então, nessa coluna, ele coloca quantas tentativas de contato ele fez. Depois, ele coloca se é qualificado ou não. Sim ou não. Coisa simples, responde sim ou não. Qual que foi o valor do orçamento? O valor do preço, se o cara chegou a orçar um preço de um produto, de um serviço, qual que foi o valor que ele orçou daquele produto? Se fechou e o valor do fechamento. Faz uma planilha simples dessa, com essas colunas, com essas informações, que depois, naturalmente, conforme eles preencherem, nome, se o cara telefone, se respondeu ou não, se o cara era qualificado ou não, qual que foi o valor do orçamento, fechamento, ele já vai ter essas taxas de conversão. Então, ele já vai entender quais que são essas métricas para poder passar para essa próxima etapa, que é de entender o que eu vou fazer a mais. Legal. Certo? Do que vai melhorar. Que acho que agora que você queria... Não, manda bala, se tiver pra oferecer pra galera. Então, beleza. A partir do momento que eu vi, a gente tá falando sobre processos, tá? Então, a gente fala como bater meta pro segundo semestre, que é o tema do que a gente tá conversando. Para bater meta do segundo semestre, preciso saber sobre números. Porque metas, o que são? No final? Números. Né? São números. Então, para bater uma meta no segundo semestre, preciso entender sobre números. E agora, legal, eu tenho meus números. Eu sei que chegou 100 contatos e 40 me responderam. Esse é o primeiro gargalo. Taxa de resposta. Se eu tenho uma taxa de resposta muito baixa, existem 3 pontos principais que pode acontecer. Primeiro ponto principal é tempo de resposta demorado. Se eu demoro, tem pesquisas que mostram que se eu demoro mais de 5 minutos para responder, a chance desse cara estar engajado numa conversa, desse cara ele ter uma resposta mais robusta, desse cara próprio, ele responder, vai diminuindo quanto mais tempo demora. Então tem gente que fica super, 5 minutos? Nossa, mas não tem como.
Não dá. Impossível, né? Impossível. Então, coloca uma resposta automática. Deixa respondido lá que em breve vai entrar em contato. Uma ferramenta de Uma automação. ferramenta de mensageria que pode ser utilizada, mas tem que responder ali rápido. Porque o que acontece? Se eu demoro 1 hora para responder, o cara, ele muitas vezes, ele já não tem aquela mesma vontade do momento que ele mandou mensagem. Ele pode ter entrado em contato com outra empresa, essa outra empresa, o vendedor tá respondendo rápido e ele já tá engajado naquela conversa, então ele não vai se engajar mais com a sua. Ele também pode ter chance de nem lembrar, ele pode ter chance de fazer outra coisa nessa 1 hora. O que ele foi fazer? Foi buscar o filho na escola. Pô, vai demorar 3 horas agora, porque ele foi buscar o filho na escola, foi fazer coisa do trabalho, foi fazer outras demandas. Ele vai responder 5 horas depois. Mas 5 horas depois, comparado com a hora que ele viu aquilo que ele queria, e na hora que ele pensou em mandar mensagem porque ele precisava daquilo, 5 horas depois ele tá muito mais frio. Então, consequentemente, a chance do cara te responder diminui muito se você demora para responder. Porque o cara foi fazer outra coisa, se perdeu, e a última coisa que ele vai lembrar no dia é de mandar mensagem para você. Então, o tempo de resposta ali, quando você demora para responder, ele faz com que você tenha um volume de resposta menor. Tive 100 contatos, 40 me respondeu, 60 não me responderam. Analisa se não é o tempo de resposta, tá? Se eu tô demorando meia hora, 1 hora, 2 horas para responder. Porque se você puxar o cara mandou mensagem e responde em 3 minutos, o volume de pessoas que vão te responder de volta e conversar, ele vai subir. Primeira etapa do processo. Para já focar em atingir metas. Porque se eu tenho 40 pessoas que têm respondido de 100 e eu mudo para 80 pessoas que estão me respondendo, já impacta no final lá. Já impacta no final. Mas a sua opinião, você acha que isso é algo que vale para qualquer tipo de empresa? Porque, por exemplo, né, às vezes quem tá assistindo, ok, tipo, vamos supor, eu sou uma clínica e quem entrou em contato comigo quer agendar e eu demorei para responder, ele agendou com outro. Só que aí você vai para um cenário de venda complexa. Vamos supor que eu vendo um software, né, hoje tem software de venda que custa aí 50 mil a implantação, 100 mil, e aí o cara entra em contato comigo, eu sou o dono desse software, né? Você acha que isso impacta mesmo assim? Mesmo se for uma venda complexa ali? Sim, com certeza. Porque se for pensar, se um cara de software entrou em contato comigo e eu respondi 4 horas depois, e eu respondi 5 minutos, por mais que um ticket pode ser um software de 100 mil reais, se você, consequentemente, mostrou que seu atendimento é rápido, sua resposta é rápida, qual que é a impressão que ele vai ter a respeito da sua empresa? Profissionalismo, né? Profissionalismo. Porque não vai envolver só a impressão no sentido, nossa, me demorou para me responder e agora ele foi fazer uma outra coisa e esqueceu. Não, agora envolveu o quê? Atendimento. Se eu tenho uma resposta rápida, se eu mostro que eu tô com vontade de vender, qual que é a impressão que a empresa, o potencial cliente recebe com isso? Só que se eu sou uma empresa de software de 80 mil, beleza, uma venda que vai demorar 3 meses para ser concretizada. Mas a primeira abordagem minha demora 1 dia para responder já. Qual que é a impressão que ela passa pro cliente com isso? E é verdade, cara, porque isso é tão verdadeiro que no início da Tríade, eu lembro era uma empresa de astronômica, né? Não lembro se era de espetinho ou outro segmento, mas o lead chegou, eu entrei em contato, liguei pra ele, questão assim de 5, 10 minutos. Liguei, aí ele falou, cara, você não quer vir aqui? Aí eu fui lá, né? Ele era de Maringá, e fechamos. E aí o cara foi cliente por uns 2 anos. E foi num espaço de 4, 5 horas. Então faz sentido. Eu perguntei pra saber sua opinião, porque às vezes realmente, Nicolas, mas o meu produto que eu vendo é algo que o cliente ele vai ter que orçar, ele vai ter que pesar, mas de fato a primeira impressão fica, né, cara? Fica. E às vezes você pode agilizar muita coisa em 5 minutos, né? Mas bacana. Claro, se a gente for pensar vendas complexas, talvez tenha que ter essa mesma necessidade. Talvez não tenha que ter essa mesma necessidade de uma venda de uma comida, por exemplo. Porém, ela vai influenciar de toda forma. Então, ela acaba influenciando. Não talvez na taxa de conversão de fechamento direto, mas ele pode influenciar ali nessa parte de impressões relacionado ao atendimento, à empresa, ao profissionalismo. Legal. Então, vai influenciar nisso. Aí você falou que essa seria, né, para analisar essa etapa entre o cara entrar em contato e não responder, tem alguns motivos. Seu primeiro, quais são os outros dois que você quer comentar? O outro é tentativas de contato. Então, quantas tentativas de contato o vendedor faz? Se ele faz uma tentativa de contato só, o cara veio, entrou em contato comigo e não me respondeu. Porque, por N motivos, a gente na correria tem um monte de coisa para fazer e ele não me respondeu. Por N motivos, e eu não tento contato de novo, consequentemente, a chance de eu vender para ele é muito menor.
Por quê? Porque o cara não vai lembrar de você, de falar com o João, que vende pneu, e que ele tem que entrar em contato com aquele cara específico. Talvez ele vai entrar no Google, vai procurar e achar outra empresa e entrar em contato com outra. Então, quando a gente faz mais tentativas de contato, consequentemente a gente consegue ter mais respostas. Porque ou a pessoa mandou mensagem porque ela não tem interesse, ou porque ela tá... Porque não tem interesse, não. Ela mandou mensagem porque ela tinha interesse, mas queria salvar o número, ou ela mandou mensagem por causa que ela na hora achou interessante, mas não precisava comprar naquele momento, ou ela mandou mensagem por causa que ela queria só orçar, ou fazer alguma coisa específica, ou alguma coisa pontual, e aí ela esqueceu e deixou de lado. Mas se a gente vai fazendo essas tentativas de contato, consequentemente, talvez no outro momento, ela tá mais pronta para comprar. Talvez no outro momento, ela tá num dia que ela tá num dia mais tranquila. Então ela vai ter mais chance de conversar, de responder, de negociar. Só que naquele dia específico ela mandou mensagem, mas sumiu. E eu não tentei de novo, eu vou perder respostas aí, negociações na mesa também. Então essa seria a segunda etapa. E a terceira etapa, né, se eu tô respondendo rápido, se eu tô... E é coisa básica, é coisa tão simples, mas quando o empresário pega lá, abre o WhatsApp dos seus vendedores, analisa se ele tá respondendo em 5 minutos, analisa se ele faz 5 tentativas de contato para quem não respondeu. Uhum. Duas coisas simples, que ser simples e ser praticado é diferente. Às vezes a coisa é simples para ser feito, mas às vezes não é praticado. E coisas simples que, sendo praticado, geram resultado, é a melhor coisa que tem. Porque é simples de fazer, só aplicar. Então são duas coisas simples que ficam bem aplicáveis lá e já pode ajudar a gerar resultado. Mas se eu faço follow-up, faço tentativa de contato, eu respondo rápido, e mesmo assim um cara não me responde nada, mesmo eu tendo uma primeira abordagem boa, aí a gente tem que ir pro marketing. A gente fala, pô, da onde que tá vindo esses contatos? Por que eles estão vindo dessa forma? A comunicação, nos anúncios. Aí já entra uma outra esfera que seria relacionada a marketing, que a gente não vai aprofundar tanto, mas que te dá munição para você entrar em contato com o marketing para poder falar. Pessoal, de 100 contatos, 40 responderam. A gente não chega lá no marketing falando, o lead tá ruim, não tô vendendo, não tá dando certo. Não, você chega falando, pessoal, de 100 contatos que estão chegando, 40 estão respondendo apenas. A gente tem respondido num tempo médio de 4 ou 5 minutos, de até 10 minutos, e mesmo respondendo rápido, fazendo até 5 tentativas de contato, só 40 responderam. Aí o que o marketing vai entender? Quem está fazendo a estratégia, o processo, vai entender que a gente tem que arrumar alguma coisa. E a gente vai poder entender que, olha, se eu fiz um ajuste no marketing, uma estratégia diferente, um processo diferente, e tiver mais pessoas respondendo, consequentemente, mais resultado vai gerar. E você sabe o quanto tá gerando a mais. Se eu mudar uma estratégia e no mês que vem, de 100, 60 respondeu, você sabe que tá funcionando, porque você tá medindo. Uhum. Entendeu? Então, quando a gente faz essa medição, ajuda, consequentemente, a chegar na meta. Porque você consegue traçar ações mais e analisar se aquilo tá surtindo efeito ou não também. Então, essa seria a primeira etapa ali do funil. Depois partindo para se tiver que cortar, também tô falando um monte aí. Não, cara, é legal. E assim, mas tá bem claro esse processo, porque assim, não tem como a gente bater meta se eu não tenho clareza do que tá acontecendo. Uhum. Então, assim, independentemente, né? Qualquer tipo de plano de ação que você executar, se não estiver olhando para os números, vai dar errado, porque às vezes tá olhando pro gargalo errado. Exato. Eu lembro de quando a gente começou a estruturar o time comercial na Tríade, eu lembro que eu tava olhando muito pra métrica de agendamento, né? No sentido assim, olha, né? A gente tá ligando para tantas empresas, e aí de 100 empresas que a gente liga, a gente tá agendando 10, e a meta era 20. Bom, cara, mas tem uma coisa muito errada aqui. E aí você olha pra onde? Você acha que é o script, né? Você acha que é isso, mas aí o problema foi a lista. Uhum. E por que foi a lista, cara? Porque a taxa de agendamento estava baixa, mas por que estava baixa? Porque a gente estava falando com poucos decisores. E por que a gente estava falando com poucos decisores? Porque a gente estava ligando para uma região ali que tinha sido afetada, né, por um desastre e tudo mais. Então, assim, tudo isso influencia.
né? E aí você vai tomar uma ação, você não reflete sobre aquilo, você não vai, né? Você não aplica a estratégia dos 5 porquês, né? Por quê? Porque você não chega na causa raiz. Mas em resumo, assim, então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é analisar o processo dela, descobrir quais são os indicadores, analisar as taxas de conversão. Sim. E aí cada taxa de conversão tem um plano de ação específico. Vai traçando planos, exato. Legal. Primeira etapa é essa. Porque daí quando você tem os seus números e você melhora cada taxa de conversão uma por uma, o resultado final é muito maior. Você não precisa investir 2.000 em tráfego, o dobro de tráfego. Eu invisto 2.000, tem que investir agora 4 para poder gerar o dobro de vendas. Não. Você melhorou os números de quantidade de resposta, quantidade de contato qualificado, quantidade de fechamento, e o resultado foi muito melhor sem gastar nada. Legal. Então, isso daí, consequentemente, te dá mais margem, também até na venda, margem de lucro na venda mesmo. Uhum. E, cara, assim, ó, faltam 6 meses para acabar um ano. 5 meses, né? 5 meses e meio. Você acha que é o momento do cara, por exemplo, olhar para o resultado dele durante o ano e fazer esse plano de ação? Ou você acha que às vezes, tipo assim, em que momento nos clientes que você atendia, você tinha que. Não, vamos ter que mudar tudo. Porque às vezes tem que acontecer isso, né? Às vezes, tipo assim, pô, você tá da mesma forma, o negócio não vai, e aí você tem que virar pra direita aqui e pegar outra rota. Já aconteceu isso, assim? Até pro pessoal que tá em casa entender. Porque a gente tá falando de bater meta, né? No segundo semestre, é a meta do ano. E aí, beleza, tem esse caminho que a gente fazer, apertar o parafuso. Mas em que momento você acha que isso não faz sentido, tem que mudar tudo? Já aconteceu isso com o cliente? De casos que tem que fazer uma reestruturação total. Inteira. Reestruturação total. Então, reestruturação total, eu gosto sempre da ideia de ir modificando para poder ver que aquilo tá gerando... Surtindo efeito. Para poder modificar e para poder ir mudando. Tipo doses homeopáticas do negócio. Isso. Essa parte de fazer uma mudança muito brusca é só em casos que realmente a gente vê que não tá funcionando nada. Nada tá funcionando. Então, tô fazendo isso aqui, só que isso aqui não funciona de jeito nenhum. Eu sei que faz meses que tá sendo feito. Eu sei que o processo já tá... O processo já tá muito sendo bem efetuado. A abordagem é boa. Todo o processo, tudo que é feito já é muito bom e o resultado não chega. Então, cara, se eu sei que ali a gente não tem o que arrumar, se eu analisei e aquilo já tá rodando muito bem e o resultado não vem, aí a gente vai ter que mudar relacionado à parte estratégica, ou modelo de negócio, esteira de produto. Você vai ter que mudar alguma coisa que seja relacionado ao canal de aquisição e não relacionado ao processo em si. Mas, no geral, quando chega a negócios, não é essa situação. A situação é que existe o processo, mas o processo ele não é bom. O processo é muito ruim. E aí a gente ajusta o processo e melhora o processo. Não tem que, em boa parte dos casos... Do nada mudar tudo. Do nada mudar tudo. Às vezes tem caso do quê? A gente melhora aquele processo para poder melhorar a quantidade de aquisição de clientes ali naquele canal de aquisição. Então, meu canal de aquisição é indicação. A gente melhora o processo para receber mais indicação, para converter mais, e a gente abre novos canais de aquisição. Então, agora eu vou fazer investimento em panfletagem. Eu vou fazer investimento em tráfego que eu não fazia. Eu vou fazer investimento em uma feira. E aí a gente vai guiando para outros canais de aquisição. Mas normalmente não tem que mudar. Eu não chego mudando tudo de uma vez. A gente chega, analisa o processo, melhorando o processo, a gente abre novos canais para poder gerar mais vendas. E, cara, isso aí, eu não sei se... Eu não lembro quando foi, mas eu lembro de uma vez que eu fiz uma análise, né, do resultado do time, não tava bom. E a gente mudou todo... Assim, a gente tinha, acho que 3 vendedores na época, se eu não me engano. E 3 na prospecção. E a gente mudou o foco dos 3 ao mesmo tempo. Você lembra disso, não? Lembro. Foi início do ano... Não, 2022, eu acho. Início de 2000. Foi ano passado. Acho que foi no começo do ano passado, eu acho. E aí o que aconteceu, né? Isso aí impactou por 2 meses e meio. Então você aprende só na dor. E de fato, né? Às vezes você vê... Porque às vezes você vê a situação, você vê tá horrível essa situação. Tá muito ruim. Só tem que tomar muito cuidado, né? Pra fazer essa mudança 180 ali, porque pode ser de pior, né? Pode ser de pior. E nesse caso, cara, você comentou sobre analisar outros canais, né?
como que é feito esse estudo, né? Por exemplo, então eu tô com a minha empresa e hoje, geralmente, o meu canal principal é indicação, Aham. né? Ou é orgânico, os caras só chegam. Como que você estuda essa viabilidade de ter outro canal? Eu vejo que a famosa técnica do benchmarking. Benchmark. Então, benchmarking é eu analisar outras empresas, outros negócios que estão surtindo efeito. Se eu sei que tem uma outra empresa que trabalha com o mesmo segmento que o meu, que tem um perfil de cliente parecido com o meu, e ele tem aquele canal de aquisição sendo utilizado e gerando resultado, por que que na minha situação ela não geraria? Uhum. Se eu sei que aquilo funciona para aquela empresa. Então, quando a gente começa a fazer estudo de mercado, de olha, o que que outras empresas fazem? O que que aquele outro concorrente, o que que ele faz que eu ainda não faço? Você começa a ver que tem canais de aquisições diferentes, que tem outras que provavelmente para mim funcionaria, mas eu não tô aplicando. Então, a primeira etapa é faz o estudo de mercado, vê quais que são possíveis canais de aquisição para Uhum. poder testar, porque a partir do momento que eu fiz um estudo, a partir do momento que eu comecei a ver as possibilidades, agora eu começo a fazer validação. Então, eu começo a validar, olha, beleza, parece que tem vários clientes meus que, vários concorrentes que utilizam de ir numa feira para investir. Legal, vou chegar lá comprando, gastando no stand gigante ou algo do tipo? Não, não chega assim. Muitas vezes você pode ir lá participar da feira para ver como que é. Você pode ir lá ver se consegue captar vendas na feira presencialmente só para ver se funciona. Ou pega um stand menor. Não, legal. Eu vi que tá funcionando. Vamos crescer. Deu certo? Vamos continuar. Aí você começa a ter um canal de aquisição novo. Não chega de cara fazendo investimento grande muitas vezes, a não ser que tenha dinheiro, né? Então, às vezes, tem caixa para isso. Mas você analisou quais que são os concorrentes que eles utilizam, qual que eu não utilizo e qual que faz sentido para mim aplicar nesse momento. Porque se outra empresa que tem a mesma situação que a minha utiliza, em teoria já faz sentido para mim aplicar. Uhum. Agora eu vou escolher qual que eu vou fazer os testes iniciais. Fiz os testes iniciais. Talvez não dê certo e você tenha que melhorar. Talvez você veja que talvez não funcione mesmo, mas a probabilidade de dar certo é muito maior, porque já foi, você já fez uma pré-análise antes. E aí, conforme for dando certo, você vai escalando. Vou investindo mais, vou dedicando mais tempo, vou dedicando vendedor só para esses canais de aquisição. Então, com isso, consequentemente, você abre um canal de aquisição novo. E abrir canal de aquisição novo é uma das formas que você aumenta muito o faturamento. Por quê? Um canal de aquisição, quando a gente foca só em um. Eu tenho canal de aquisição de indicação. Recebo muito boca a boca. Beleza, você tem um canal de aquisição bom. Você pode melhorar o processo de canal de aquisição de indicação pedindo indicação para o cliente seu e fazer uma estratégia de dupla premiação. Se o cara me indicar, o cliente que me indicou ganha um presente e o cara que veio indicado ganha um presente também. Beleza, uma estratégia que você pode impulsionar a indicação, mas esse canal de aquisição ele fica limitado ainda. Você melhorando o máximo possível, estruturando o máximo de processo, estruturando o máximo de teste e fazendo com que aquele canal rode muito bem, você bate no teto. E aí o que você tem que fazer? Abrir canal de aquisição novo. Quando você abre canal de aquisição novo, seu teto vai lá para zero. E você tem um teto gigante para subir de novo. Então, opa, legal. Aqui já bati num teto muito bom, que não sei o quanto vou conseguir subir. Agora eu vou focar energia num outro que eu sei que vai gerar um efeito muito bom, que vai conseguir me gerar mais faturamento. Então, a gente abre canal de aquisições novos conforme uma já tá indo bem, porque se uma não tá indo bem, não adianta querer ter dois. Então, depois disso a gente vai. Mas isso acaba sendo uma fonte de faturamento bom. Pensem aí, pô, quem que tem potenciais clientes parecido com o teu? Então, é um canal de aquisição. Olha, eu tenho aquela empresa ou aquele tipo de pessoa, aquele tipo de profissional que ele tem vários contatos, conexão com vários clientes que é dele, que poderia ser cliente meu. Cara, o que eu posso fazer de parceria com ele? O que eu posso oferecer? O que muitas vezes eu tenho um custo para mim e que a gente vai lá dar esse custo a gente utiliza esse custo meu para oferecer para aquela pessoa dar de presente para os clientes delas, mas que eu sei que aquilo é um investimento em marketing. O marketing ali de indicação. Então, tem uma empresa lá que precisa de melhorar comercial. Eu disponho de uma hora minha, que tem um valor X, para poder falar com aquela empresa, para poder dar um treinamento para aquela empresa, na qual a empresa me conhece através dessa indicação. Então,
qual que são possíveis parceiros que você tem que podem ser canais de aquisição. Então, esse é um ponto que vale a pena refletir. Boa parte das empresas tem possíveis parceiros que muitas vezes não conversa. Boa parte das empresas também, essa parte de indicação que a gente falou, que é um canal de aquisição, ela até tem, só que não é um processo ativo. Então, ele não faz de uma forma intencional. O cliente ele vai lá e indica, o cliente vai lá e indica, o cliente vai lá e indica. Eu te pergunto, quando que foi a última vez que você agradeceu o seu cliente por indicar? Ou melhor, quando que foi a última vez que você presenteou um cliente seu por indicar? Porque ele tá confiando o nome dele, ele tá confiando a reputação dele na sua empresa. E você não presenteia ele de nenhuma forma. Você tem que presentear o cliente de alguma forma, por ter indicado você. E se você tá presenteando o cliente seu, por que você não, com isso, também faz programas de indicação? Que se a pessoa indicar mais, ela vai ganhando outros benefícios. Então, olha, João, você indicou a gente 1, 2, 3 clientes e você foi dando presente. E no quinto cliente, quando você tiver indicado o quinto cliente, você vai ganhar um treinamento para o seu time de vendas presencial. Porque a gente realmente é um investimento que a gente ia gastar no marketing, ia gastar de outra forma, mas a gente preferiu te presentear por você ter trazido para a gente. Então, legal, potencializei um canal de aquisição. Tenho escada de premiação baseado nas indicações que eu estou recebendo. Então, fortalecer esses outros canais de aquisição faz muita diferença também. Legal. Entender. Até, esse podcast é um canal de aquisição. É um canal de aquisição. Né? Inclusive, quando você faz uma análise mais profunda, por exemplo, do podcast, por que tem tanta empresa fazendo? Porque nós estamos fazendo. Primeiro, né? Porque é algo que a gente consegue agregar valor, né? A gente traz conteúdo, mas é uma forma, assim, de captar cliente, mas ele não é uma ponta que a gente chama de high-end, né? Ele não é uma... Talvez o cara viu o podcast e entra em contato agora, mas ele é uma forma de conhecer a empresa, né? E isso é teste. E até ouvi um cara falando sobre isso, né? Sobre você investir em brand, investir em canais de aquisição, em canais diferentes, testar, é investir no futuro da empresa, né? Então você talvez não vai coletar recompensas agora, né? Mas assim, ó, legal. Então a primeira etapa a gente falou sobre processo, segundo sobre canais de aquisição, que para o cara olhar. E aí, eu vou agora trazendo sobre planejamento. Pensando que, por exemplo, assim, né? O cara conseguiu analisar os números dele, ele tem uma noção boa dos canais de aquisição que ele pode atuar. Como que você geralmente direciona o cliente a fazer esse planejamento? Porque, assim, o planejar é muito gostoso você planejar, né? Planejar é muito bom, porque o papel ele vai aceitar tudo, mas como de fato funciona um planejamento eficiente hoje? Como que você executa isso? Como que é trabalhado? Ou como que você enxerga que deva ser feito, né? Para o cara pensar assim, pô, faltam 5 meses e meio, né? Para finalizar o ano, eu preciso alcançar um número até ali. O planejamento bom, considero que é um planejamento que ele é aplicado. Então, quando a gente aplica o planejamento, por mais que ele não seja um planejamento perfeito, se a gente aplicar, ele já vai ter um avanço. O planejamento ele pode ser o melhor do mundo possível, mas se não for aplicado, não vai surtir o efeito que deveria. Então, acima de pensar só sobre o planejamento, é pensar como que eu vou aplicar essas coisas no dia a dia. Como que eu vou implementar, qual que vai ser o plano de ação. Então, a gente entende que, olha, eu tenho números, eu tenho metas, porque a partir do momento que eu tenho números, eu consigo ter metas que eu quero alcançar, eu consigo entender qual que é o objetivo que eu quero chegar, eu consigo pegar e quebrar aquilo em várias partes. Se eu sei que eu quero chegar em, sei lá, 500 mil de faturamento, e eu sei que meu canal de aquisição de indicação tá 50 mil, eu tenho que chegar para 100 mil de canal de aquisição. Tráfego pago, eu tenho que chegar em 100 mil de tráfego pago. Eu tenho que chegar de prospecção, 100 mil. Então você começa a entender que você precisa chegar em metas de faturamento ali em canais de aquisição, formas que você já está trazendo o cliente, você vai ter que aumentar. A partir do momento que eu quebrei, que eu entendi qual que é a meta que eu tenho que chegar, a gente vai quebrar ela em ações. Então, olha, para conseguir ter... eu entendo que minha taxa de conversão para indicação, eu converto 50%. Então, a cada 10 clientes, eu fecho 5. Com 5 clientes, eu consigo fechar 50 mil reais. Mas eu preciso fechar 100 mil.
para chegar na minha meta. Então, pelo canal de aquisição de indicação, por exemplo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ter 20 indicações. Porque cada cliente me paga 10 mil. E eu tô fechando 50%. Então, eu preciso ter 20 indicações para fechar 10, para conseguir ali chegar numa média de 100 mil, sabe? Chutar até um pouquinho mais para cima, 25, para tentar fechar 10. Para conseguir ter essa gordura. Então, o que eu preciso fazer? Agora a gente vai pro plano de ação. Então, olha, a gente está recebendo, sei lá, 10 indicações por mês. Precisamos dobrar. O que eu preciso fazer? Eu preciso entrar em contato com minha base de clientes e perguntar o feedback deles do que achou. Eu preciso entrar em contato com clientes meus inativos e entender o que aconteceu, perguntar se está tudo bem, falar que sentiu falta. Eu preciso criar um programa de indicação e premiar de acordo com o volume de indicações que cada cliente me dá. Então, de acordo com a meta que eu tenho, eu consigo traçar o que eu tenho que fazer de ação, de esforço, para conseguir traçar depois o resultado. Então, tráfego pago. Eu invisto 2 mil em tráfego pago, tá me gerando 100 leads, que eu converto 10% e faturo 50 mil. Pô, eu vou ter que investir 4 mil em tráfego para quem sabe dobrar. Então, você começa a quebrar essa sua meta em ações, e essas ações vão quebrar em ações diárias ali pro cara. Então, olha, eu preciso ter agora 25 indicações para fechar 10, que seja ali. É um número um pouco pessimista. Cara, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que agora entrar em contato com quantas pessoas? Aí eu vou ter que entrar em contato com 100 pessoas da minha base de clientes. Agora entrei em contato com 100 pessoas da base de clientes pedindo indicação, por exemplo, de forma direta. Cara, eu consegui receber 10 indicações entrando com 100 pessoas da minha base de clientes. Você viu, putz, não chegou na meta. Então eu sei agora, você começa a ter outras taxas de conversão. Eu sei que eu preciso agora, eu sei que na verdade preciso entrar com 250 pessoas para ter 25 indicações. Então agora eu vou me esforçar para chegar nisso. Métrica de esforço. Métrica de esforço. Cara, legal até talvez falar um pouquinho mais sobre isso, porque né, falando assim de essa análise entre o que eu preciso ter para que aquilo aconteça, né? Então, para fechar 10 eu preciso de tal coisa. E aí tem uma diferença muito grande entre métrica de esforço e de desempenho. Né? Então, por exemplo, numa prospecção ativa, você tem ali a meta do cara de esforço, de quantas ligações ele tem que fazer, qual o tempo que ele tem que estar em ligação, porque isso é importante, né? Quanto mais tempo em ligação, quer dizer que mais tempo ele está falando com o cliente, ou seja, mais chance de venda. Mas meta de desempenho é aquela que, de fato, é o que gera impacto, né? Quantos agendamentos você teve, quantos comparecimentos, sei lá, pegando, às vezes, né, quantas indicações realizadas, né? Não quantas... Então, é bacana, né? Então, você que é gestor também analisa, assim, se você está analisando as suas métricas de esforço e de desempenho, ou você está olhando só para desempenho e não está sabendo esse topo do funil ali que é necessário ter, né? Exato. E aí, outra coisa legal que você falou, cara, que assim, né, pô, o planejamento bem feito é o aplicado. Parece óbvio, mas às vezes a gente cria um planejamento que é impossível de ser alcançado também. Ou tá muito fácil. Desanima o cara, né? Desanima. Ou um ou outro, né? Então, já teve casos, né, de eu conversar com um cliente, por exemplo, a gente, né, conversando sobre metas dele, e eu falar assim, cara, mas você tem certeza? E aí ele não pensou para parar, ele não parou para pensar, né? Que, por exemplo, para eu bater essa meta, eu preciso contratar mais 2 vendedores e eu preciso ter uma ferramenta assim. Então eu vejo que quando, assim, é muito comum no comercial a gente planejar, quanto eu preciso faturar todo mês. Agora, qual a estrutura que eu tenho que ter para que aquilo aconteça, né? Então, por exemplo, na tríade, né? Olha, a gente sempre falou muito sobre isso. Cara, a gente ia ter aqui X comparecimentos aqui de empresas em reuniões por mês, em dezembro. Né? Eu quero ter 50 comparecimentos. Só que você não sabe, você esquece, tem que contratar mais 3 pessoas. Então, você não faz uma projeção da estrutura para isso, né? Isso daí é importante, porque, querendo ou não, para você ter resultado, precisa de gente. E se você está crescendo, você também vai precisar de mais gente, mais pessoas. E então, você entender que nesse meio vai ter que contratar vários momentos, durante a consultoria, a empresa ela vai lá, estrutura o processo, tá precisando, tá crescendo, tem que fazer o quê? Contratar gente. Então, isso faz parte de um processo de crescimento da empresa para bater meta, ter mais pessoas dentro da equipe. Também faz parte. Mas antes de querer contratar gente, analisar com calma
pra não deixar o time ali ocioso ou à toa, sabe? Porque, ou às vezes dá muito volume pro cara de lead. Uma coisa que eu vejo que estragou um pouco o vendedor é o próprio lead. O próprio lead estragou um pouco o vendedor. Muito das empresas, acredito que assistem aí, tem lead no WhatsApp. E aí o cara recebe o contato no WhatsApp. Chegou lead no WhatsApp, chegou contato no WhatsApp. E aí, o que ele faz? Ele retira o pedido. Ele só vai lá, foca nos caras que tá pronto pra comprar e passa as informações básicas, não faz um processo de pesquisa, de investigação. Não vendedor mesmo, né? Não vende de fato. E aí o que acaba acontecendo? Não, vamos ter que... manda mais lead pra vender. E aí ele, ao invés de ele ter uma meta, ó, você tem que converter 30% de uma carteira de 100 leads qualificados, tem que converter 40% desses contatos aí para ganhar uma bonificação X. Para o cara próprio querer vender de fato. E aí esse excesso de leads faz com que o cara, ele não trabalhe direito, ele só queira mais leads, fica sobrecarregado e acaba tendo que contratar um outro vendedor, contratar outras pessoas, por causa que o vendedor, ele ficou querendo só lead, se sobrecarregou de lead, porque ele ficou querendo sempre ter mais contatos novos, e precisou de outro vendedor, porque... Virou um gato gordo ali, né? Exato. E aí o time não desempenha bem. Então o lead, ele meio que estragou o vendedor, porque, pô, a cada 100 contatos que chega, sempre vai sair umas vendas. Então, ó, chegou 100 contatos, dessa forma atendendo sem vender, retirando o pedido, só tirando dúvida, cara, sempre vai vender os 2, vai vender os 3, vai vender os 4. Aí o que ele vai fazer? Cara, se chegar mais 100 leads, eu consigo vender 8. Se eu chegar mais 100 leads, eu consigo vender 12. Aí o cara vai ter que receber 300 leads no mês, ficar sobrecarregado para fazer 12 vendas. Sendo que ele poderia pegar 100 contatos, trabalhar bem e fazer essas mesmas 12 vendas, sabe? Então, sem sobrecarregar tanto. Então, muitas vezes também analisar o processo antes de querer contratar a pessoa. Por isso que eu falo, analisa como está esse processo. Se, olha, realmente está nessa situação que tem que contratar, vamos contratar. Se não, ou não, na verdade, a gente tem que melhorar o processo e ajustar aqui o que ele está fazendo ali na operação. Ele tá querendo só vender a todo custo ali de qualquer jeito e tá sobrecarregando ele de lead porque ele não atende direito, então a gente vai ter que contratar alguém. É bom sempre analisar com calma isso. Cara, essa questão inclusive um dos motivos se você não ter batido a meta, né? Por exemplo, times, né, que não bateram no primeiro semestre foi porque o vendedor só retira pedido, né? Exato. E aí você pensa assim, pô, o cara tá vendendo pouco. Mas não existe hoje um acompanhamento sobre o vendedor, que é outro tema importante sobre capacitação e treinamento, né? Hoje é raríssimo você ter empresas assim. Quando você vai para tecnologia, empresa de software, você até vê mais isso, né? Esse tipo de capacitação, geralmente é uma galera que tem acesso a essas informações mais cedo, né? Mas você vai para economia real, você vai para o perfil de empresa, né? O cara que é varejista, atacado, distribuidor, indústria. É difícil você ter um processo de capacitação de vendedores, um processo de treinamento. E se você tem, geralmente só no início, né? No onboarding, né? Que a gente fala, que é o processo de entrada. Só que você não tem no ongoing, né? Que é o durante. E isso tinha muito, cara, nas empresas que você atende? Você atendeu também? Isso daí acho que é o padrão, na verdade. O padrão, na verdade, é não existir esse processo contínuo de capacitação. Então, o normal, normalmente, é isso. Então, eu vejo que a parte de treinamentos que a gente está entrando, que a gente está começando a dar treinamentos de vendas, é um oceano azul. Por quê? Porque justamente é um gargalo que as empresas têm. Elas muitas vezes têm um vendedor, que é um vendedor muito bom, perde aquele vendedor porque coloca ele numa gestão, só que o cara ele não é um cara que sabe fazer bem uma gestão lá de vendas. Ele não é um cara que ele foi treinado para capacitar vendedores. Aí você perde o bom vendedor e ganha um péssimo gestor. E aí você perde o vendas porque o vendedor próprio não tá vendendo menos porque ele tá sendo que gerenciar e não tá gerenciando bem. Então, o que acontece daí? Muitos casos. Esse gestor, ele fica responsável por capacitar o time. Só que esse gestor, ele não é um cara que ele foi treinado para motivar a equipe, treinar pessoas, saber ter uma didática boa. Ele não foi um cara que ele foi capacitado para olhar números, para poder acompanhar, para poder cobrar. Ele era o cara que vendia. Ele era o cara que o lead chegou, dominou no peito, jogou, bateu, é gol. Só que ele não é um cara que ele é feito para fazer orquestrar isso. Para desenvolver a pessoa. Para desenvolver. E isso acontece na maioria das empresas.
contrata-se um gestor, coloca ele numa cadeira de gestor de equipe lá, um gerente comercial, supervisor comercial, mas ele não necessariamente está pronto para aquela situação. E aí o que acontece? Larga na mão dele, coitado, sofre uma pressão para ter que bater as metas, a pressão cai em cima dos vendedores e joga a meta em cima da mão de vendedor sem capacitar, sem treinar, sem dar orientação e sem falar o que ele tem que melhorar. Como que um time vai bater metas? Um time não vai bater metas desse jeito, porque o cara ele não teve esse processo ali de acompanhamento. Não tem respaldo, né? Não tem respaldo. Então o treinamento ele é uma coisa que, quando você tá fazendo uma boa gestão de um time que vai querer performar, tem que dar treinamento. Tem que estar acompanhando, tem que estar vendo números, tem que estar vendo métricas, tem que estar gerenciando. E quando a gente treina esses caras, o cara ele fala, pô, legal, isso não pensava. Ele começa a ter pontos de vistas que antes ele não tinha, ele nem sabia que aquela informação existia, e quando ele tem aquela informação de que aquilo existe, ele consequentemente no dia a dia ele fica mais consciente. E essa consciência dele, a partir do treinamento, faz com que ele analise a situação da venda com um olhar diferente, e essa análise faz com que ele tome uma decisão ali diferente na hora da venda, de argumentar. E isso ajuda com que ele venda mais. Então, quando a gente só quer cobrar sem ali trazer essa conscientização pro cara através de capacitação, acaba mais difícil dele gerar um resultado. Então é importante sim dar um treinamento. Boa parte das empresas não focam nessa parte, mas quando você consegue trazer isso, o próprio vendedor ele se sente mais motivado, ele próprio começa a ter essa cultura de aprender. Lembra que a gente falou que aprender é importante? Então você começa a trazer essa cultura dentro dele próprio de aprender, de estudar. E aí, muitas vezes, isso ele começa a levar para casa. Começa a estudar em casa sozinho. Começa a ver que aquilo tá surtindo mais efeito na venda dele. Então, ele próprio começa a ser uma pessoa que estuda. Igual eu comecei a estudar na engenharia por obrigação. O cara não vai no treinamento por obrigação, mas ele vê que aquilo é bom para ele. Consequentemente, ele começa a estudar. E aí, ele começando a estudar, o resultado dele vai melhorando naturalmente. Legal. E aí, inclusive, né, cara, essa parte de capacitação e treinamento é uma responsabilidade da liderança, né? Talvez o cara não tá batendo meta porque a liderança dele não tá funcionando. O dono da empresa, inclusive, né? O cara não teve a liderança de colocar alguém ali. Não, eleger você para ficar responsável por isso. E é interessante isso, né, cara? Essa parte de aprendizado. Hoje, por exemplo, vendas é uma das profissões mais antigas do mundo, né? Sim. Vendas, assim, enfim, milhares de anos. Então, mas ainda tem muita coisa que a gente vai aprendendo. Quando você, às vezes, né, eu até tem um efeito, eu não lembro, acho que a gente deu um treinamento que era, não sei se foi o efeito Dunning-Kruger, não sei se é o nome do efeito, que é quando você começa a aprender sobre algo, você acha que sabe muito, né? Então, você tá no início do aprendizado, você acha que sabe muito. E aí você começa a dar um pouco mais, você vê que você não sabe nada, e aí daqui a um tempo você estuda bastante e você sabe que você está evoluindo, né? Então esse efeito do vendedor, ou até mesmo líder, o gestor, ele achar que por ele saber, né? Por exemplo, eu sempre fui assim, ele já sabe tudo, mas no final das contas tem muito ainda a olhar, né? Então assim, essa parte até só para frisar, né? Para quem está em casa e para nós mesmos, né? Reflexão. Será que a gente dá treinamento pro nosso time como ele precisa? Será que a gente está acompanhando ou a gente só cobra e não dá respaldo, não dá uma assessoria? Isso é muito importante. E, cara, você acha que dá tempo para quem assim não teve um resultado bom no primeiro semestre investir em treinamento para bater meta? Ou você acha que é algo que demora? Tem a famosa frase de quebra de objeção. Agora vamos falar sobre vendas. Daqui a um ano, assim, quando chegar em julho do ano que vem, a pessoa que ela não treinou o time, não capacitou e não focou em estruturar o comercial, ela vai estar pensando, pô, por que eu não fiz isso antes? Ou se ela começar até agora, ela vai pensar, por que eu não fiz isso antes? Porque ela vai ver que gera resultado. Então, esse ponto de, será que tá tarde? Será que vai gerar resultado? Será que compensa ou não? Não é nem questão de, será que compensa agora? A questão é, se a pessoa não começar agora, já vai se sentir arrependida já a partir quando começar o ano. Então, se dá tempo? Dá tempo. Com certeza dá tempo. E quanto antes começar, melhor. Porque quanto antes começar a estruturar, começar a olhar para o time com carinho, entender que o vendedor, ele não tem o mesmo conhecimento do gestor e do dono.
Entender que eu sou o dono, e você é o dono, você é o gestor. Você não tem o mesmo olhar para a empresa que um vendedor tem. O seu olhar é de cara, o seu olhar é de trabalhar de noite se for necessário. Mas ali a vendas, o vendedor, ele normalmente o trabalho dele é até às 6, entendeu? Ele não, o vendedor não tem o mesmo olhar do gestor e do dono para a empresa. E a gente querer cobrar que muitas vezes o time vá performar da mesma forma é uma coisa que não vai funcionar. E principalmente ainda mais se eu não olhar com carinho esse setor. Se eu começo a olhar com carinho, começo a estruturar processos, começo a dar treinamento, que a gente falou, começo a ter métricas, começo a abrir canal de aquisição, começo a acompanhar o time, começo a treinar os caras, se eu começo a olhar com carinho, o time ele começa a performar melhor. Mas se eu não faço nem isso, cara, consequentemente, o resultado vai ser ruim. Porque o time ele não olha da mesma forma que o dono. O time ele principalmente não tem o mesmo conhecimento que o dono ou que o gestor a respeito sobre o produto. Então, ó, o cara criou a empresa. O cara criou a empresa, ele viveu a vida inteira lidando com aquele produto, com aqueles clientes, etc. Não tem como você cobrar um vendedor que entrou faz 3 meses, meio ano, o mesmo conhecimento seu a respeito disso. Então, isso daí não tem como. E se você não treina o vendedor, não presta essa capacitação, consequentemente, o resultado ele é baixo. E você fazer uma cobrança nesse formato, sem dar esse treinamento, não é isso que vai fazer gerar resultado. Tem que bater meta, tem que capacitar, entendeu? Tem que treinar. Legal. Cara, ó, massa. A gente falou sobre processo, falamos sobre canal de aquisição, falamos sobre educação, treinamento. Eu queria entrar num tema agora, que é comissionamento. Uhum. Porque assim, para essa máquina girar, a gente tem que... a gente recebe algo por isso, o time recebe. E hoje a estratégia de bonificação, ela define também, ela pode definir se o time vai bater a meta ou não. Sim. Se você coloca bonificação, aí, tem bônus, né, que é diferente de comissionamento, bonificação, de uma forma errada, o cara ele vai olhar para o lugar errado. Uhum. Ou, se você colocar de uma forma, também pode limitar ele. Queria trocar uma ideia com você sobre isso, saber a sua opinião, assim, sobre comissionamento, como é que se você chega a trazer isso nas consultorias, se chegou a trazer para cliente, como que você analisa isso, se chegou de fato a ser se é algo que se é algo, né, que as empresas têm estruturado ou não. O que você vê? Qual a sua opinião, cara, sobre isso? Então, essa parte de comissionamento, ele pode influenciar bastante nessa parte de desempenho. E vendedor, verdade seja dita, que vendedor tem que gostar de dinheiro. Se o vendedor, você contrata um vendedor que não tem ambição, não tem vontade de ganhar, não tem vontade de ganhar um comissionamento bom, de transformar a vida através de venda, esse perfil de vendedor não é um perfil que vai conseguir gerar grandes resultados ou vai crescer numa carreira grande na área comercial. O vendedor ele tem que querer ganhar dinheiro. Isso é um fato. Então, ele tem que entender que a vendas é um meio para transformar a vida dele. Ele tem que saber que aquela ligação, que aquele contato que chegou no WhatsApp, não é só um contato. Aquilo lá é possivelmente comissão, é possivelmente levar a família para viajar, é possivelmente realizar um sonho de uma casa própria. Então, o cara ele tem que ter vontade de ganhar e tem que ter vontade de ganhar dinheiro na carreira de vendedor. Então, isso tem que ser muito claro. Se eu contratar um vendedor que ele só tá querendo ir lá para pagar um boleto, eu só tô indo trabalhar porque eu só quero pagar um boleto, o que vai acontecer? Consequentemente, eu vou estar contratando uma pessoa que vai estar fazendo por fazer, vai estar retirando o pedido, não vai querer se dedicar a estudar de noite. Mas quando estudar e aprender mais, mas quando você contrata uma pessoa que ela sabe que a vendas vai dar muito dinheiro para ela, se ela souber trabalhar bem e aquilo vai fazer com que ela realize os sonhos dela, consequentemente você vai ter um vendedor bom. Então sempre quando for contratar, preste atenção em relação a isso, porque a gente tá falando agora de comissionamento de dinheiro. O vendedor ele tem que gostar de ter um fixo baixo ali, um fixo mais baixo muitas vezes, e uma comissão alta. Uma chance de comissionamento alto. Por quê? Porque ele sabe que vai poder ganhar muito. Se o vendedor que ele fala assim, olha, eu prefiro que o meu seja totalmente fixo. Você já olha, pô... Esse assunto é polêmico, tá? É polêmico. Sobre vendedor... Sua visão é que o cara tem que ter a comissão alta. Em relação ao fixo. Eu considero que a comissão tem que ser mais alta e o fixo um pouco mais baixo. Porque se o cara ele quiser só trabalhar com fixo alto, pô, ou ele tem que ser um gênio que a gente sabe, olha, o cara não trabalha com variável, então a gente sabe... Mas vai entregar. A gente sabe que o cara vai entregar.
Um contrato super arriscado, cara. Porque, pô, eu sei que se ele entrar aqui, ele vai gerar tanto de faturamento. Então vale a pena todo santo mês eu pagar aquele valor. Então, beleza, você tá contratando um Messi da vida. Mas, no geral, você tá contratando pessoas Cristiano que... Ronaldo, né, cara? Não, o Messi. Cristiano Ronaldo e o Messi. Você tá contratando dos dois. Mas se você coloca uma pessoa que... Uma pessoa normal, tipo, que seja normal, cara, você tem que contratar uma pessoa Da comissão ali. na base da comissão. Por quê? Porque você dá a oportunidade da pessoa se dedicar pra crescer. Então, eu sempre gosto de ter um fixo mais baixo, só que é uma oportunidade de comissionamento que ele pode ganhar muito baseado no desempenho dele. E se a pessoa ela só ter um fixo, será que esse vendedor Eu boto com o pé atrás já ali. você já fica com o pé atrás? Porque, olha, eu só quero ganhar X valor fixo. Pô, mas você não tem vontade de ganhar mais? Se você é um vendedor tão bom assim, por que que você não quer ganhar em cima das suas vendas? Por que que você só quer fixo? Por que você quer um fixo tão alto e um variável tão baixo? Porque aí você já começa a pensar, será que a pessoa se garante no resultado? Mas quando a gente vê uma pessoa que trabalha, olha, cara, o fixo por mim pode ser esse, mas eu vou conseguir ganhar dinheiro se eu vender em cima de resultado? Vai conseguir. Então, cara, então é esse cara que eu quero, porque é um cara que ele quer produzir o próprio resultado financeiro dele, ele quer dinheiro, ele quer ganhar grana, ele quer ter muito dinheiro. Isso no sentido que realmente profissional mesmo, tá? Não de Não de ganância. não de ganância, mas tipo, é um cara que ele, de questão profissional, o cara ele quer ganhar dinheiro, quer crescer, ele quer realizar os sonhos dele. E aí ele fala, pô, mas se eu ganhar um comissionamento bom em cima do meu resultado, eu me garanto, eu quero dessa forma. Eu concordo com você, tá? Eu perguntei pra saber a sua opinião mesmo, porque eu tô vendo algumas empresas pagando bastante pro cara, meio fixo, assim, porque é um cara, né, às vezes é um cara top performer, né, a gente chama, um cara, sei lá, já se provou durante muito tempo, beleza, mas eu gosto também, eu gosto do formato 60-40 ou 50-50, né, então, por exemplo, 60 variável, 40 fixo ou 50-50. E aí, cara, até aproveitando para falar um pouco sobre isso, porque, pô, você pensa assim, metas do segundo semestre. Cara, a empresa pode colocar um bônus ali de meta de atingimento, né? Uhum. Do semestre. Porque o que acontece, né? Se você colocar a meta só mensal, se acostuma a pessoa, ou seja meta semanal, enfim, a curto prazo. Uhum. E aí você não educa também o seu time a ver o longo prazo, né? Então, como é que você vê isso? A questão de bônus, de meta, formato de comissionamentos, acho interessante. Agora entrando nessa parte mais ali aprofundada, técnica, parte de comissionamento eu gosto muito de comissionar baseado em necessidades que a gente vê que tem importância. Então, olha, eu sei que meu desafio agora é conseguir, eu sei que meu time de vendas está com muita dificuldade em fechar lead qualificado. Cara, a gente vai dar um comissionamento X de, sei lá, 5% a mais ou 1% a mais se você melhorar sua taxa de conversão de 10 para 20. E eu vou te treinar para isso. Então, olha, cheguei no 20%. Minha taxa de conversão era sempre 10, 12, 13. Cara, se quando bater 20, você ganha tanto de comissão. Um comissionamento em cima. Legal. Isso daí é uma bonificação, na verdade. Uma bonificação em cima disso. Então, a bonificação eu gosto muito de trabalhar em cima de pontos que a gente quer melhorar. Cara, eu quero melhorar a taxa de revenda para os meus próprios clientes, para minha base de clientes. Então, eu vi que a cada 100 mil de faturamento, cara, só 10 mil de quem já é cliente meu. Significa que eu não estou trabalhando a base. Se a gente, então, conseguir vender tanto valor para a base, você ganha tanto de bonificação, no caso, não comissionamento, de bonificação. Então, a bonificação ela pode ser utilizada de forma muito estratégica para pontos que eu vejo que é importante no meu setor comercial melhorar. O que eu preciso melhorar no meu comercial? Cara, isso aqui é muito importante. Eu vender esse produto X aqui, ele é muito importante porque ele tem uma margem melhor e estrategicamente para o negócio vender esse produto é mais importante. Então, cara, se você vender tanto desse produto aqui, você vai ganhar tal bonificação. Então, a bonificação eu vejo que ela é muito legal para dar para ações pontuais, estratégias e metas e bonificações para metas do time também é algo bom. Então, olha, o time, se conseguir bater a meta... Isso O grupo, você fala, pro grupo. Não só pro grupo, mas também pro próprio gestor. Então, eu tenho um gestor lá, caso você seja o proprietário e tenha um gestor, eu tenho um gestor que se o time todo bater uma meta, na qual todos chegaram em tal resultado, de tanto faturamento, cara, o gestor ganha uma bonificação por isso.
Se o Pelo ti- resultado do time. Pelo resultado do time. Pela constância do time, pelo equilíbrio do time. Homogeneidade de resultado. Né? Aham. Todo mundo conseguiu chegar no faturamento que era de 70 mil. Aquele faturamento de 70 mil não é meta batida de todos. Mas todo mundo conseguiu chegar naquela meta de 70 mil que era 70%. Cara, legal, ele dá uma bonificação, porque mostra que ele conseguiu fazer com que todos seguissem provavelmente um processo e trabalhassem para chegar no valor mínimo, no mínimo que eles consideram bom, sabe? Ah, mas eu quero ter meta pro time. Também meta pro time é bom. Se o time bater. Aí tem aquele negócio que o pessoal fala. Às vezes, a forma de comissionamento, eu dou um comissionamento que depende do time todo bater meta, mas tem um que não vai fazer, tem outro que vai fazer, um vai se sentir injustiçado. Se o Pô, time. eu fiz mais do que o outro e mesmo assim Ele recebeu. ele recebeu. O time todo tinha que bater 1 milhão de faturamento no mês. Cara, um cara tinha 4 pessoas. Um faturou 400 mil, o outro faturou 100, o outro faturou 100, o outro faturou 100. Chegou no 800. E o cara que faturou 400 mil, ele foi lá e não ganhou a bonificação, porque os outros não conseguiram tirar um resultado bom. E aí fica tipo aquele negócio meio ruim. Tem que tomar cuidado só para se for colocar bonificações ou comissões ali que vai ser pro time, baseado no time todo, não gerar essas intrigas. Se a cultura do time ela é muito boa, porque time comercial tem uma cultura diferente, a gente sabe disso. Time comercial tem que ter uma cultura diferente, tem que ter uma forma de trabalho diferente. A empresa ela tem uma cultura a ser seguida, ela tem uma forma de trabalhar a ser seguida. Mas o time ele também tem que ter uma cultura também diferente, de bater meta, de resultado. Se um time de vendas não tem uma cultura de bater resultado, de pressão, de falar de forma direta e reta o que tem que melhorar ou não, de aprendizado. O time comercial tem que ter essa cultura. E de se ajudar um ao outro. E se o time comercial ele tem isso, você vê que o time ele é engajado, dá pra fazer uma meta do time. Por quê? O cara que fatura 400 mil, ele vai ver que o cara que tá faturando 80 e vai tentar ajudar. Vai tentar dar uma força. Você, como gestor, pode orientar esse cara que tá faturando 400 mil a ser um cara que vai treinar e vai ajudar esse cara que tá faturando 80, explicar o que você faz para ele poder gerar um resultado. E aí funciona bem. Porque o time tem uma cultura forte, tem uma aprendizagem, eles próprios juntos se dão muito bem. Só que se o time ele não tem uma cultura assim unida, uma cultura forte de engajamento, de estar um ajudando o outro, se você colocar uma meta do time, pode dar problema. Então, em relação à meta global tem que adaptar essa parte do time, tem que tomar cuidado, tem que adaptar, tem que ver de acordo com o perfil de vendas que tem ali. Aí eu posso dar, olha, se o cara bater, tem outro formato. Se o cara bater a meta, o time bateu a meta, vou dar uma bonificação em cima da porcentagem que aquele cara representou da meta. Pode ser uma outra forma, que você consegue bonificar. O cara representou 40% do faturamento entre os 4 lá, ele vai ganhar uma bonificação de 40% comparado com o resto. Pode ser feito também. Mas daí é aquele negócio. Também vai ter um caso recebendo a caso, menos, também. caso a caso. Então, eu vejo que é de uma forma muito benéfica ter meta pro time, bonificação pro time, presente pro time, bonificação pro gestor. Tudo isso faz com que o time tenha mais chance de bater meta. Comissionamento é ferramenta de bater meta, bonificação é ferramenta de bater meta. Mas não é só jogar por jogar. Tem que ser de forma estratégica. E tem das ferramentas, né? Que a gente tava falando. Não adianta você botar lá, ó, galera, lindo aqui, né? Vou ganhar não sei o quê, mas o cara não tem suporte nenhum. O cara fatura 30 mil, não recebe treinamento, não sabe, não tem capacitação, não sabe os próprios números, não sabe o que tem que fazer e fala, se fatura 30 mil, tem que faturar 200. Se você faturar 200, você vai ganhar 2 mil de comissão, mas você tem que faturar 200. E você só fala pro cara. Legal. O cara não vai chegar. Isso, na verdade, desmotiva até às vezes a pessoa. Cara, mas bonificação, então, você diria que é uma ferramenta de bater meta. É uma ferramenta de bater meta também. Ajuda ali, influencia também no bater meta. Não é o principal que vai fazer, ele influencia um pouco mais, claro, mas o principal para mim é o processo todo, é o processo no geral de vendas, mas isso ajuda sim. Legal. Mudando de saco para mala, você falou de um tema bem legal sobre base de clientes. E até partindo para a reta final do nosso podcast aqui, falando de bater meta para o segundo semestre, a maioria dos negócios hoje, eles têm um histórico de clientes que passaram nos últimos meses, últimos anos. Então, o que acontece, né? Hoje mesmo, foi hoje? Acho que foi hoje, e eu tava falando com uma empresa que ela já teve 60 mil clientes na história dela. Beleza, 60 mil clientes.
Só que onde estão esses clientes? Né? Como que eu vendo mais para eles? E a gente começou a falar sobre isso. E hoje ele, enfim, ele tem, 60 mil clientes já passaram, porque ele tem no RP dele lá, mas ele não manteve contato. E eu queria saber, cara, pensando no segundo semestre agora, para a empresa, como que a base de clientes ou a base de dados dela pode ser um dos grandes fatores para o cara faturar mais, para o cara bater meta, e como que você analisa isso nas empresas que você presta consultoria também? Show. Essa base de clientes, eu particularmente considero que é onde ali você vai conseguir gerar mais resultado, não só de faturamento, mas de lucro. Por quê? Porque se a gente for pensar, a base de clientes, como que funciona? Uma pessoa que comprou da sua empresa já, quem já comprou de você, ele conhece a tua marca, ele conhece o teu atendimento, conhece o teu produto, ele sabe a sua entrega, ele confia em você. Quando uma pessoa ela não comprou de você ainda, ela ainda não tem todo esse processo. Então é muito mais difícil você vender para essa pessoa. Você tem que trazer mais contatos, você tem que trazer mais oportunidades, você consequentemente tem que ter mais trabalho e mais desgaste para vender para uma pessoa que não te conhece. Uma pessoa que já te conhece, você não tem todo esse trabalho. Muitas vezes você tem que entrar em contato com ela, saber se ela precisa, ela comprou. Tem pesquisa que fala que vender para cliente, pesquisa da Zendesk, se não me engano, fala que vender para quem já é cliente custa 7 vezes mais barato. Por que custa 7 vezes mais barato? Porque você não tem gasto muitas vezes com tráfego pago, com marketing, você não tem gasto com local físico, porque muita empresa tem local físico para atrair cliente. Você não tem N gastos para poder trazer esse cliente. O que você tem de gasto? Mensagem no WhatsApp, uma ligação, uma pós-venda. Então você não tem um monte de custos para poder vender para quem já é cliente. Então a venda ela se torna 7 vezes mais barata. E uma venda 7 vezes mais barata, o que é? Mais lucrativa. Então é uma venda que te dá mais dinheiro no bolso, caixa. Caixa é rei. Então te dá mais caixa. E boa parte das empresas, Nicolas, quando eu vou atender, eu pergunto, a partir do momento que a pessoa compra, como que é esse processo seu de entrar em contato com ela para saber a satisfação dessa pessoa? Não faz. Como que você faz para poder mandar uma oferta exclusiva para quem já é cliente? Como que você faz para mandar um presente de aniversário para aquela pessoa, dependendo do ticket, ou para mandar um cupom, ou para mandar um voucher para aquela pessoa que é cliente? Como que você faz para poder entender o que pode ser melhorado no seu atendimento, o que ela achou bom, o que ela não achou bom, que pode ser melhorado no atendimento? Cara, o que o cliente faz, o que é feito? E boa parte dos clientes não fazem nada. Ela vende, ela entrega e espera o cliente voltar. E quando o cliente volta, o vendedor muitas vezes não sabe nem o nome daquela pessoa e pergunta: Oi, quem que é? João? Ah, oi, João, como posso te ajudar? Primeira vez aqui? E tipo, o cara é um cliente que mais te dá lucro. Troca o nome. Troca o nome. O cliente que mais te dá lucro, você trata dessa forma. Então, um processo de pós-venda, você organizar bem sua base de clientes é onde vai conseguir te gerar mais vendas com lucro agora nessa parte de final de ano e gerar mais resultado. Muitas vezes o cliente, ele vai comprar de forma passiva ali. Só que quando a gente faz um processo de pós-venda, a gente acelera esse processo. O cara ele vai fazer uma troca daqui 6 meses. A partir do momento que eu mostro para ele, eu tô em contato com ele, eu trago novidades, eu trago ofertas exclusivas, o cara troca o produto dele para fazer a reposição com 4 meses. O cara ele ia comprar de outro lugar, que é o principal, você consegue fazer com que ele se lembre de você, você consegue fazer com que ele se lembre da tua marca, confie, porque ele se sente valorizado e você, consequentemente, não perde aquele cliente. Tem empresa que eu já atendi que, olha que doideira, no aniversário, quando ele sabia, sempre que tinha um aniversário de um cliente na clínica lá, na clínica estética, na semana de aniversário, se o cliente fosse lá, ou no mês de aniversário, se o cliente fosse lá, eles juntavam a equipe presencialmente, davam um bolo de aniversário e cantavam parabéns. Caraca, cara. E isso daí é uma coisa que tem cliente que falava que nem a própria família, o próprio amigo comprou um bolo e fez isso. Deu no máximo parabéns. Qual que é a motivação para indicar? Qual que é a motivação para essa pessoa retornar? Qual que é a motivação para essa pessoa comprar um produto mais caro depois?
a motivação para essa pessoa ela se sentir bem em casa. A partir de um bolo de R$20, 2 minutos com o time dando parabéns. Qual que é o custo? R$20. Mas qual que é o retorno que aquilo dá para aquele cliente? Fidelizar, né? Fidelizar. E é legal, Igor, porque, pô, sei lá, data de aniversário. Eu vejo muita empresa pegando esse dado, né? Você vai no restaurante, só que o lance não é só pegar, é como utilizar esses dados, né? Você tem que estrategicamente entender que aquele dado não serve só para parabéns, Nicolas. Vi que é seu aniversário. Você ganhou 10% de desconto aqui na nossa loja. Pô, No e-mail ainda. No e-mail. Às vezes nem abre. Ou no WhatsApp que você vê claramente que é um robô. Então, a personalização ela tem que ser mais tete a tete. Então, olha, entrar em contato com você, Nicolas. Pô, Nicolas, seguinte, sei que mês que vem é seu aniversário e a gente tá te preparando algumas condições aqui relacionadas à parte de camisa social, que eu sei que pra você curte, e para as reuniões que você faz, etc. Então, mês que vem você quer que eu te mande algumas condições especiais de presente? Pô, olha que legal. Cara, ele entendeu que o seu aniversário é mês que vem e ele entrou em contato falando sobre camisas sociais que você gosta porque você utiliza muito para reunião, porque você trabalha com vendas, finalizando vendas lá com muitos clientes. Isso não é a mesma coisa que eu chegar no mês de aniversário e falar: Nicolas, tô te dando 10% de desconto porque é o seu aniversário, espero que você tenha tudo de bom, com uma mensagem automática, sabe? Uhum. E muitas empresas, a gente chega a fazer o quê no processo comercial? Estruturar um setor de pós-venda. Porque não é nem questão do vendedor, ele faz aquilo. A partir do momento que fechou, entra um outro vendedor, um vendedor de pós-venda, que vai fazer todo esse processo de contato. Que vai falar: pô, Nicolas, como que você curtiu a camisa, gostou, tá tudo certo? Se precisar, eu tô aqui, fica com o meu WhatsApp, me chama aqui no que precisar. Depois, entre em contato. Nicolas, como que tá o uso dessa camiseta? Tá curtindo? Tá dando bom nas reuniões? Tá massa? Pô, que legal. Espero que realmente seja muito útil. Se precisar de qualquer coisa, também fico à disposição. Nicolas, cara, tem umas calças que ficam legais pra utilizar com o social aqui pra você. E eu lembrei de você. Eu tô te mandando aqui só pra te mostrar que tem uns modelos novos que eu queria te mandar porque eu lembrei que você faz reunião e pra você às vezes pode ser bom, sabe? Então, o setor de pós-venda que só fica trabalhando essa base de clientes, não necessariamente só com foco em vender, é foco em relacionamento. Porque o que vende muitas vezes não é eu só mandar uma mensagem pro cara. É manter contato, né? É criar conexão, criar conexão. Inclusive, cara, é muito interessante, porque às vezes a gente tem a imagem do vendedor ou do setor de vendas só de transformar o cara que não é cliente em cliente. Uhum. Mas, na verdade, onde mais dá pra ter dinheiro, né, e trazer retorno é o cara que já é cliente. Exato. É óbvio, né, que a empresa ela tem que ter um mix de produto pra oferecer, né? Uhum. Você tem que ter mais produto. Inclusive, né, isso é um outro ponto, né? Que não sei se vai dar tempo hoje, mas a gente pode falar só sobre isso, né? Você tem que ter mais produto para oferecer pro seu cliente, pô. Exato. Você tem aí 50, 100 clientes, faz produto, né? Às vezes a sua meta, ela tá pro produto errado, cria novos. Mas isso é interessante, cara, porque o pós-vendas, a gente imagina que o pós-venda é um setor que ele vai olhar, tipo, ei, tá tudo certo. Mas também existe um objetivo de gerar receita, né? Com certeza, com certeza. E se for pensar em dica prática, essa parte de esteira de produto é importante. Analisa, pô, base de clientes que eu tenho. Pegar toda a minha base de clientes que eu tenho, coloco uma meta. Eu vou entrar em contato com 100 clientes por semana. Tenho 5 vendedores, cada vendedor vai entrar em contato com 20. Eu vou entrar em contato com eles para saber se tá tudo bem. Se o cara faz tempo que compra, né, de acordo com o cliente, mas para saber se tá tudo bem. Se o produto que ele comprou deu tudo certo. É bom categorizar, ver ali se o cara comprou faz tempo. Isso é um ponto na hora que, se você for fazer uma ação de base de cliente, não pega todo mundo e manda a mesma mensagem, tá? Tipo, tudo igual. Um cara que não compra faz 2 anos, você não vai querer chegar a vender pra ele. Você vai ter que entrar em contato tentando entender o que aconteceu pra ele parar de comprar. Um cara que compra todo mês ticket alto, você não vai dar uma promoção pra ele. Porque não é isso que faz ele comprar mais. O cara que compra todo mês, muitas vezes, você tem que dar um presente só pra não perder esse cara. Só valorizar esse cara. Então, você tem que entender que você tem que categorizar seus clientes e para não abordar todo mundo igual. E começar a entrar em contato com eles. Falando: oi, tudo bem, Nicolas? Como que vão as coisas por aí? Pô, queria te trazer uma novidade, manda uma novidade da loja. Manda um voucher de cashback pro cara num segundo contato.
pega e bota meta de entrar em contato com todo mundo, com todo mundo que comprar de você, mandar uma mensagem de pós-venda e dar um cashback para reutilizar numa outra compra e relembrar que tem esse cashback numa próxima compra. Pega todo mundo que fez isso, que comprar a partir de agora, pode ser um ponto, e pega contatos que você já tem na sua base de clientes e começa a trabalhar com eles. Trabalhar essa pós-venda. Aí, alinhamento de expectativa, que eu acho importante. Vai te gerar venda imediata? Tipo, a pessoa querer comprar? Pode gerar. Mas o foco não é esse. O foco é você trazer esse relacionamento que aquilo, conforme for passando o tempo, vai te trazer venda. Seja por indicação, seja essa pessoa retornando, lembrando de você, deixando de comprar no concorrente. Então, não vai ser... Se está entrando em contato ativamente com a base, ela não está precisando daquilo agora, muitas vezes. Ela está precisando mais para frente. Mas quando ela precisar, vai lembrar de você. Então, é uma ação também que é importante fazer. Legal. Então, cara, essa parte de base de dados, né? Para quem hoje tem... primeiro, você tem que ter esses dados, né? Tem que ter esses dados. Então, assim, pô, você vai ter planilha, mas você tem um CRM, olha esses dados, né? Analisa por safra, né? O que é analisar por safra? Você vê lá, olha... Porque às vezes você analisa mês a mês o resultado, e aí você vê lá, pô, janeiro não vendeu. Só que aí o tempo de compra do cara é 2 meses. Aí fevereiro que ele compra. Só que não quer dizer que... Aí você fala, nossa, fevereiro a gente fez uma estratégia muito boa. Não, a estratégia que vendeu foi de janeiro, só que o cara só comprou em fevereiro. Então faz uma análise de safra dentro da sua base, né, Igor? Analisa os clientes que estão comprando muito recentemente, que estão com notas boas, satisfação, e entre em contato, né? Ofereça o seu produto. Muito legal, cara. Pô, encaminhando para a reta final, a gente só recapitulando então, né? A gente falou um pouquinho sobre o processo, então, né? Você falou que a primeira etapa é entender o processo e saber onde estão os gargalos ali para ir apertar parafuso. Segundo ponto, né? Olhar para os canais de aquisição que você tem. Então, entender se é um canal que gera volume, que gera um cara qualificado, né? Que de fato vale a pena continuar investindo. E se for testar, testa com calma, né? Sim. Terceiro, a gente falou um pouco de comissionamento, né? Sobre bonificação, estratégia que é geradora de meta. E aí, por último, a parte de base de dados. Cara, eu queria, assim, para essa reta final... na verdade, antes da gente ir, só queria, né, agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando, né? Ângela Urbano, não sei se você conhece, Igor. Tia. Sua tia? Ângela Urbano, Estela, Isabela, Sueli, né? José, João, Maio, William. Cara, pessoal, todo muito, muito obrigado aí por ter participado, né? Ao vivo aqui conosco, né? Você que tá assistindo tá ao vivo. E eu queria, cara, que você trouxesse um conteúdo final, assim, para quem tá precisando de fato bater meta, se você pudesse condensar tudo isso, ou até outro tema um pouco menor, assim, falar assim, cara, primeira coisa que eu tenho que fazer, amanhã não é segunda-feira, primeira coisa que eu preciso fazer quarta-feira, amanhã, dia 17, o que você aconselharia? Falando pro público mesmo. Tá. Então, para você que tá com dificuldade de gerar resultado, de bater meta, de vender ou quer vender mais, porque a gente não quer falar só sobre quem tá com dificuldades, mas a gente quer também falar com quem tá querendo vender mais, tem que compreender que o setor de vendas precisa ter atenção, tá? Então, chegando por exemplo, numa segunda-feira, chegando amanhã, pô, vamos olhar com calma o que eu preciso, com calma o setor de vendas meu. O que eu preciso fazer? Às vezes, o que a pessoa precisa fazer de passo inicial é ver uma aula no YouTube sobre métricas. Porque eu não sei minhas métricas, que a gente falou da etapa. Às vezes, o primeiro passo de vendas dele é chegar e se desculpar com o time, porque falou, pessoal, cara, eu sei que às vezes a gente não tá dando treinamento, a gente tá cobrando, a gente tá exigindo, a gente não tem feito o que poderia ser feito. Você tem que entender que o setor de vendas tem que ser olhado com carinho. Não é só cobrar, não é só exigir, mas é tratar com carinho e entender o que você não fez até hoje que precisa ser feito. Porque se não foi feito, se não teve o resultado que gostaria, alguma coisa não foi feito. E o que não foi feito pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa. E não é uma ação que eu vou falar, olha, faz isso, faz aquilo, porque não é isso que vai gerar o resultado.
A gente viu que o que gera resultado são muitos pontos. Muitos pontos. Não tem uma coisa que eu falar, é isso que vai fazer com que você bata a sua meta amanhã. O que vai fazer com que você comece a bater as suas metas e a gerar mais resultado é voltar a olhar com carinho com isso. Porque quando você dedicar todo dia, umas horas do seu tempo, começar a dedicar tempo, começar a olhar, ver o que precisa ser melhorado, treinar, capacitar. Quando você buscar auxílio de terceiros, não precisa ser da minha consultoria, necessariamente, mas buscar auxílio de terceiros, treinamentos ou algo do tipo também, se for necessário. Entender que é ali que tudo começa. Aquela frase que eu iniciei, que a gente vai também falar no final. Tudo começa pela venda. Você está olhando muitas vezes na operação. Você está olhando muitas vezes nas pessoas. Você está olhando muitas vezes no financeiro. E que não é errado. Mas se você olha só para isso, não olha para suas vendas, consequentemente o restante ele não vai fluir. Então você tem que entender que as vendas tem que olhar com carinho. E a partir desse carinho que você começou a olhar nas suas vendas a partir de amanhã, você vai identificar tudo que tem que ser feito para melhorar. E conteúdo de vendas não falta. Técnica de venda, gestão, etc. Que nem a gente trouxe no podcast, não falta. Mas olhar com carinho, às vezes, é o que falta. Sabe? Que massa, cara, porque às vezes o cara é líder, o gestor, ele até olha, mas ele não presta atenção. Tipo assim, ele não olha detalhes, né? Ele dá só olha no geral, olha a última métrica, a última linha ali do resultado. Que massa, Sergião. E eu também quero deixar, cara, um conteúdo pro final. Uma reflexão que eu venho fazendo muito, né, nos últimos meses é sobre a diferença também entre planejar e, de fato, criar uma estratégia. Porque o planejamento, né, a gente sempre fala que o papel, ele aceita tudo que você colocar. A planilha, ela aceita tudo que você colocar. O time vai escutar o que você vai falar para ele, né? Agora, uma estratégia, de fato, é algo que vai te colocar numa posição, né? É uma sucessão de ações feitas para você, de fato, ganhar, para você romper com algo. Até, né, dar um pequeno exemplo que eu escutei, é uma empresa de aviação americana, né, irmão, até falar para você, ela, né, hoje, sei lá, até 20 anos atrás, tinham empresas super consolidadas, e essa empresa, ela não tinha como entrar no mercado fazendo o que as outras já faziam, ela tinha que ir de um jeito diferente. Então, enquanto as grandes estavam estabilizadas, elas estavam só planejando, essa criou uma estratégia. O que ela fez? Ela percebeu que primeiro, né, o avião ele dá dinheiro quando ele tá no ar. Quando ele tá no chão, ele só é gasto. E ele pensou, então beleza, como que a gente vai conseguir ter mais aviões no ar? Então não vão fazer voos internacionais com escala, vão fazer só voos que a gente chama de comerciais, né, que é de um ponto para o outro, Vamos usar aviões pequenos, né, no caso 737. E aí eles queriam, a premissa deles era ser que a passagem de avião fosse tão barata quanto a passagem de ônibus. Então eles estruturaram toda a empresa para isso. E, então assim, você vê que é uma sucessão de escolhas de ações para ganhar, para ser o melhor. E hoje, se eu não me engano, eles são a segunda maior empresa que vendem assentos, né, em todos os Estados Unidos. Então pense mesmo, se você não está só planejando, né? Ou se você está de fato criando uma estratégia, algo que você entenda, né? Pô, eu preciso estar nesse local, agir dessa forma, e para isso eu preciso ter um time que saiba fazer isso com esse tipo de ferramenta. Pense sobre isso, tá? Uma reflexão para todos nós aí, que estratégia não é planejamento, estratégia são de fato ações que vão te colocar no cenário que você vai ganhar, que você vai expandir, que você vai crescer. Muito bom. E é isso aí, Igão. Então, quase 2 horas de bate-papo. Conteúdo a respeito de comercial de vendas. Então, é um conteúdo que a gente queria trazer, né, para falar um pouco sobre as partes de vendas, para poder introduzir para vocês. Então, a gente considera que é um assunto legal que a gente pode falar, que muitas vezes é um aprendizado, um insight que você pega, que vai aplicar e pode melhorar muito o seu resultado. Aqui, no caso, são várias coisas que você vai ter que fazer para gerar mais resultado para o segundo semestre. E um dos objetivos nossos é depois ter um podcast, né, da própria Wise. Exatamente. A gente queria falar para vocês, né? A gente está no podcast do Fábrica de Oportunidades do Grupo Tríade, mas muito em breve a gente vai ter um podcast totalmente focado em vendas, né? Totalmente comercial, com o Igor, né? Pela Wise Makers, que é a consultoria comercial aqui do grupo. Inclusive, já quero até entregar para você que ficou até o final, né? Nos siga no Instagram, @wisemakers, né? Underline, né? O underline Wisemakers.
E aqui nos comentários do YouTube, você comente, eu quero um diagnóstico gratuito estratégico do seu negócio, né? Então a gente pode fazer uma auditoria do seu comercial para você planejar essas estratégias para o segundo semestre e a gente pode te auxiliar com isso, tá bom? Mas é isso, Igão. Queria te agradecer por esse bate-papo, né? Mais um ali de... Amanhã a gente vai conversar de novo, mas aqui foi a primeira vez, muito bom te receber. E eu quero agradecer você, né, que ficou ao vivo aqui conosco e que está assistindo em qualquer outro momento. Muito obrigado por ter acompanhado, né, mais um episódio, nosso quarto encontro aqui do Fábrica de Oportunidades. E nos siga na rede social, né? A gente tem o Grupo Tríade, a produtora Solo Filmes, a Wise Makers, tem o Instagram também do Fábrica Podcast. E você vai poder estar acompanhando as nossas novidades, as próximas pessoas que a gente vai estar convidando. E novamente foi um prazer. A gente vai se ver muito em breve. Muito obrigado. A Tríade é um grupo de marketing e vendas que trabalha especificamente com o setor industrial. O que realizamos aqui é sempre ligado ao resultado final, vendas. Aprofundar o nosso trabalho no setor industrial foi, sem dúvidas, uma das melhores decisões que a gente já tomou. A gente conseguiu conhecer muito mais o mercado do cliente, as nuances do segmento e, com certeza, entregar muito mais resultado também. O que nos permitiu chegar onde estamos foi entender os objetivos do cliente, conhecer o seu dia a dia, seus desafios e como nossas estratégias de marketing e vendas podem potencializar tudo isso. A Tríade tem conquistado grandes resultados trabalhando com indústrias B2B e B2C, que vendem produtos em diversos canais físicos e digitais. Para todo mundo ter uma noção do que foi o trabalho da Tríade com a Poltronas Paraná, de 2021 até os dias de hoje, em 2024, a gente cresceu 300% em venda, tendo em vista que a gente chegou em alguns dias a receber mais de 100 leads por dia, fazendo com que ocupasse todo o nosso departamento comercial e gerasse muito mais vendas. A Tríade para nós foi importante na questão de cobrança. Ela é uma empresa que realmente cria um atendimento personalizado e numa espécie de consultoria. E realmente o resultado vem que hoje nós atingimos um público maior e tivemos um crescimento, mesmo em período de retração, como vem se tendo de uns tempos para cá. Nós temos feito um trabalho em conjunto que supera as nossas expectativas. Que eles realmente fizeram uma imersão dentro do nosso negócio para nós transmitirmos isso tanto para os nossos revendedores quanto para os nossos consumidores, clientes finais, pais e mães que confiam no nosso trabalho. Conversando com a Tríade, nós encontramos que eles também trabalhavam com indústrias. E aí foi onde a gente teve a maior sacada, que foi fechar uma parceria com a Tríade, onde ela conseguiu trazer o marketing junto com a indústria com a gente. Foi um trabalho que para nós foi de muita importância, porque nos proporcionou uma maior visibilidade e também nos trouxe essa questão do cliente que não era atendido pelos nossos representantes, né? Porque nós tínhamos um canal totalmente através de representante e cliente, e a gente viu que com esse trabalho de uma empresa como a Tríade, era possível a gente atingir clientes de outras localidades, até de outros estados distantes daqui do Paraná, de forma digital. Ao longo dos anos, a Tríade construiu um time com valores alinhados, habilidades específicas e complementares, capaz de se adaptar para atender com excelência múltiplas indústrias. O sucesso do cliente com uma cultura da Tríade é algo que sempre batemos na tecla. Um projeto bem executado pode gerar vários frutos para as empresas que confiam em nosso trabalho. Gerir um projeto para o setor industrial é como mergulhar. Você tem que estudar de forma profunda o cliente, o mercado, o produto. E eu fico muito feliz em saber o tanto que nos preocupamos para conhecer cada vez mais sobre o nosso cliente. O nosso foco aqui na Tríade é fazer com que cada campanha seja analisada com excelência, para garantir que toda a otimização gere um impacto significativo no resultado final do nosso cliente. Buscar novas tecnologias, ideias que possam ser aplicadas para gerar retorno é algo que está presente na nossa cultura como time. E nos últimos anos, depois de quase 200 projetos realizados, nós temos certeza que a gente pode ajudar o setor industrial. E a gente enxerga grandes oportunidades nos próximos anos para quem quer de fato expandir e consolidar a sua marca através digital. E a gente está aqui para fazer isso ser realidade. A Tríade é um grupo de marketing e vendas que trabalha